Fala pessoal, muito boa noite. Aqui quem vos fala sou eu, Antônio, anfitrião aqui do Vostok Podcast. Na mesa de som hoje, mais uma vez, me acompanhando aqui, João. Boa noite, João, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo ótimo. Pessoal, a gente queria pedir, como sempre, segue a gente ali nas redes sociais, no Instagram, vostok.podcast, no Facebook, vostok.podcast, e esse conteúdo vai estar completo no YouTube, ali no YouTube, Vostok Podcast. Não deixa de curtir, de comentar e se inscrever no canal ali, vai ajudar bastante a gente. Hoje, né, aqui nós estamos, aqui à minha lateral, está o Flávio Pessini, ele é sócio proprietário da Faause Tecnologia Agropecuária. A gente vai bater um papo aqui sobre o agro nessa noite. Isso aí. Boa noite, Flávio, tudo bem? Meu irmão, boa noite. Obrigado pelo convite, obrigado, João. É um prazer compartilhar um pouco das nossas experiências aí. Eu espero que esse conteúdo consiga alcançar bastante pessoas, tanto do agro, conscientizar um pouco a galera e em relação ao empreendedorismo também. Vai ser muito bacana. Não, vai ser legal. Eu imagino que esse papo vai ajudar a gente a até colocar, né, em pauta muitos mitos que tem no meio do agro, né? A gente vai começar falando um pouco sobre a tua trajetória até chegar onde você está hoje, né? Da sua empresa que trabalha com alguns materiais para o setor da agronomia, do agro, né, no geral, Sim. né? Para começar um pouco, a gente, antes de ter um assunto pontual aqui, a gente fala um pouco sobre as decisões profissionais das pessoas. E eu queria te perguntar, para a gente começar esse papo, como que foi a sua escolha? Quando você estava ali no ensino médio, o que era a sua pretensão? O que você tinha de sonho? Qual era a tua expectativa para o futuro? Cara, como eu estava conversando antes, é até engraçado, comentando da faculdade, né? Então eu tive uma trajetória bem picada em faculdades assim. Mas o ensino médio, para te falar a verdade, é um negócio que eu dei muito trabalho no ensino médio. Estou aqui com o João, que estudou junto comigo. Felipe, na nossa plateia, também estudou junto comigo. Sabe que eu era um aluno que o professor rezava quando faltava. Então, através disso, são fases, né? Um moleque novo, não queria nada com nada, e aí nós começou a ter interesse. Mas o agronegócio, o agro, sempre foi algo que eu sempre gostei. Então, em relação aos estudos que eu sempre fui levando lá, que eu não era muito focado, mas tinha uma matéria ou outra que interessava às vezes, mas sempre foi voltado para o agro. Então, ensino médio, para começar a falar dessa minha trajetória, não era muito focado nisso, né? Não tinha, igual a galera que estudou com nós aí, eu quero ser advogado, eu quero ser dentista, eu quero ser médico. Eu não tinha isso não, porque eu não queria estudar, eu queria só trabalhar e ganhar dinheiro. Então, foi uma época que eu não estava muito focado. Mas, a partir do momento que nós começamos a criar um pouco mais de maturidade, nós começamos a escolher o que quer. Opa, eu preciso fazer isso para conquistar alguma coisa. Então eu tinha juntou essa paixãozinha. Que sempre gostei do agronegócio, rodeio, era uma paixãozinha que eu tinha, então é tudo ligado. Então, se eu falasse no meu ensino médio não foi bacana, meus estudos, porque eu não focava, mas foi um período que eu cheguei naquele vai ou racha. Então, chega uma hora que eu falei assim, peraí, então tem que escolher uma profissão, tem que ser alguém, né? Nós saímos do ensino médio, focado na faculdade, dali para ser alguém. Então, esse caminho meu foi mais interessante em relação a isso. Mas o agronegócio é um negócio que sempre teve comigo. Família com propriedade, né? Ria de vez em quando. Então, foi criando um certo gosto aí. E em relação, é mais isso mesmo. Por gostar de estar sempre vivendo com isso. Então, o agronegócio, na minha vida hoje, na vida do Flávio, foi através de alguns caminhos. Família tendo Influência de familiares, estando próximo ali. Sempre gostando, né? Meu tio mesmo gostava muito de rodeio, foi peão, então eu achava bacana demais aquilo, montar em boi. Então era um caminho que leva pro agro em si, Sim. Né? Então era onde eu criei um pouquinho mais de paixão. Entendi. Mas nessa época mesmo. Todo mundo, eu construção civil, por mais que eu não tenha um engenheiro na família, não tenho nada, mas o pessoal sempre trabalhou na construção, até na área braçal. Aí você vai, os nossos pais querem que a gente evolui, né? Meu pai tinha muita vontade e eu, como gostava muito da área da construção, decidi a minha faculdade, sou engenheiro civil, como o pessoal que assiste o canal sabe. E foi assim, foi essas influências. Então, por isso que eu sempre pergunto para todo mundo,
alguns têm as influências, aí também vê a questão financeira, vê o que gosta. São vários, cada um tem a sua escolha, na verdade. Caminho, né? Eu já tive várias pessoas, tive pessoas que falou porque gostava, tive pessoas que sempre decidiu a mesma coisa. Tive uma professora aqui, ela falou, não, desde que eu tinha 8, 9 anos já sabia o que eu queria ser. E ela é professora, ela seguiu o caminho dela. Tem pessoas que têm algumas dúvidas no meio do caminho. Mas assim, pai, mãe ficava no pé, você tem que fazer isso, tem que fazer uma faculdade. A gente está num tempo que as pessoas cobram, né, o ensino superior. Lá aí a gente chega um papo que a gente chega mais para frente. Você ter um ensino superior não quer dizer dinheiro, não quer dizer que você vai ter rendimento, mas a gente só aprende isso também depois que passa cria uma maturidade. A pai, a mãe cobrava alguma coisa? Cobrava. Minha mãe, ela também foi uma pessoa que ela não teve um ensino completo. Minha mãe, ela não entrou em faculdade, também não concluiu. Meu pai é um rapaz, foi um homem chucro na época, né? Novo, aí tinha que sustentar a família quando era novo. Então, assim, nós da geração dos anos 90, assim, em diante, nós temos uma oportunidade maior dos pais cobrarem a gente pelo estudo, né? Então, tem pessoas que saem do ensino médio predestinado já a fazer uma faculdade. Opa, eu quero fazer a faculdade de medicina, quero fazer a faculdade de psicologia, direito, assim por diante. Só que aí, como eu tinha minha mãe que ela não teve um ensino, ela formou, né, ensino fundamental, tudo, mas na faculdade ela não concluiu. Então minha mãe não tinha pressão comigo, você entendeu? Ela falava assim pra mim, Flávio, faz o que você quer. Só que se você chegou no meio do caminho, você percebeu que não é aquilo que você quer, aproveita que você tá novo, você tem a oportunidade de errar. Sim, com você certeza. Volta, né? E é um ensinamento bacana que ela traz. Não tô falando que todo mundo vai entrar na faculdade hoje e viu daqui a um ano, teve a primeira dificuldade e abandona. De jeito nenhum. Tem que seguir aquilo ali. Só que eu não tinha paixão no estudo naquela época. Entendeu, Antônio? Então, você entrou na engenharia, igual nós sabemos que toda faculdade, naquele primeiro ano, segundo ano, não é mil maravilhas, né? Por mais que eu não concluí uma faculdade, eu sei como é que funciona o sistema do ensino na faculdade. Só que chega uma hora que você fala assim, porra, o que eu vou querer, né? Eu quero isso aqui mesmo, realmente? Então, toco pra frente. Eu chegava no meio do caminho e falava assim, a hora que eu formar nessa matéria, nessa faculdade, o que eu vou fazer? Igual, por exemplo, eu fiz marketing. Chegou uma hora eu falei assim, o que eu vou fazer? Vou fazer marketing? Chegou uma hora que eu perdi o tesão no marketing. Aí eu entrei na curso técnico e veterinário. Eu falei, gente, ficar cuidando de cachorro, animal, eu perdi aquele tesão. Então, o que eu falei? Eu gosto de vender. Eu gosto de bater papo, eu gosto de comunicar. Então, onde eu foquei mais nisso. E minha mãe sempre foi muito comercial. Sim. Ela foi gerente do Bradesco por 20, 25 anos, se eu não estiver enganado do tempo de trajetória dela. Então, nessa época, ela me falava, tem que ser comercial para ter alguma coisa. Porque, igual nós estávamos conversando antes de começar aqui a rodar, você terminou a faculdade, você tem que vender alguma coisa. Você tem que saber vender o teu... Pelo menos se vender, né? Se vender a tua prestação de serviço, se vender numa entrevista de emprego. Justamente. Então, são pontos que qualquer profissional que vier aqui hoje, ele teve que terminar aquele ciclo dele de ensino e sair para vender alguma coisa. Seja ele a imagem, como nós estamos conversando, né? E também vender um produto. Sim. Porque hoje em dia nós vivemos num mundo capitalista. Essa é a realidade. Então tudo nós vende, né? Tudo a gente vende. A gente fala assim, capitalismo, tem muita gente que fala que é um negócio feio, coisa malvada, mas é o único sistema que deu certo no mundo. É o único, até agora. É o único que deu certo. Se tem algum outro... não quero entrar na polêmica, mas tem outro aí, mas não deu certo, no meu ponto de vista. Então, onde a gente tem que vender, onde a gente tem que desenvolver. Justo. E por isso que existem pessoas que... Eu acho que é um dos pontos determinantes, que não conseguem ter um desenvolvimento na sua profissão e outros que conseguem ter uma alta exponencial, assim, ter aquele... Ganhar dinheiro mesmo, de verdade, né? Porque nós vivemos para isso, né? Não vai falar assim para mim, Flávio, eu comecei a fazer uma faculdade por amor. Ótimo, mas amor não vai encher a barriga, você vai me desculpar. Acho que eu falo muito sobre... De novo, sem levar para polêmica, mas a questão... Sim. Eu acho que existe algumas profissões de amor. Sim. Eu já conversei com 2 pessoas aqui, professores. E a gente, infelizmente, é uma das pessoas... a gente fala, usando a questão custo-benefício, é uma das piores. Porque tem um estudo igual aos outros e é a que você tem menos chance, né? E é a mais importante, né? E é a mais importante, porque todo profissional passou por um professor. Mesmo a gente...
assim, o vendedor, ele estudou, alguma coisa o mais simples que ele fez, ele teve algum professor envolvido Sim. ali na vida dele. Então, assim, a gente tem que levar em consideração valores. Já tive profissionais que chegou aqui que falou que o fato determinante para a escolha da profissão foi o salário. Sim. Falou, essa eu tenho a pretensão de crescer. Olhou o ambiente aqui, a nossa região como um todo e falou assim, não, acho que nessa área eu posso Eu crescer. tenho oportunidade, né? Eu tenho oportunidade. Eu sempre vi a construção civil como área, assim, muito... um negócio que dá para ganhar muito dinheiro, só que a maioria das pessoas humildes trabalham na construção civil, da parte masculina. Sim. Então, assim, é muito de você fazer... Eu até falo na mão de obra braçal. Tem pessoas na mão de obra braçal, assim, que ganham um valor bom e outros Valor não. agregado Então, bom, é né? tudo para você se acertar naquilo. Então, em relação ao trabalho, né, igual nós estamos conversando, tem bastante profissões hoje que deixam... Como é que nós estamos falando dos professores, né? São profissões que é essencial, né? Sim. E é difícil encontrar um professor que fala assim, eu estou fazendo porque eu ganho dinheiro, né? Realmente eles falam por amor. Só que chega uma hora que tem professor que não vai ter que pagar as contas de casa, né? Professor, Todo mundo tem que pagar suas tem que contas. pagar suas contas. Então nós volta naquela roda do capitalismo, né? Sim. Então, tem profissões aí hoje que realmente, se a pessoa entrar na faculdade e falar assim, eu quero ganhar dinheiro, porque tem muito isso, não se corrija se eu estiver falando besteira, porque eu não estou nesse meio. Quando a gente entra na faculdade, é um engenheiro igual na tua área civil, tem aquele piso salarial que o pessoal sempre... É uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui. Né? De novo, a gente está com plateia aqui hoje. O Felipe, a gente já conversou, ele estava aqui no dia que a gente falou com o Arthur, e eu pergunto para todo mundo sobre o piso salarial. Se pesquisou quando você vai iniciar uma faculdade, e quando ele vir falar aqui, eu vou perguntar para ele, porque ele fez um curso, né? Depois a gente vai desenvolver na história dele. Sim. Pergunto para todo mundo. Mas, assim, hoje o piso do engenheiro civil está acho que, posso estar falando besteira também, mas eu acho que é 7 salários mínimos. Ou seja, vai dar 7 alguma coisinha ali. Ninguém ganha isso. O cara sai da faculdade... Puta, Primeiro ano, todo mundo vai olhar. Eu lembro que teve um dia que todo mundo comentário na sala. O piso é tanto, o piso é tanto, o piso é tanto. Ninguém ganha isso. Tem uns que ganham menos, tem uns que ganham mais. Hoje, Nunca é o piso. E a pessoa, você vai encontrar numa empresa grande, né? Você vai pegar uma empresa aí que tem vários engenheiros, uns são analistas, outros são não sei o quê. O engenheiro responsável da empresa, ele não é contratado só porque ele é engenheiro civil, porque tem vários engenheiros civis. Tem vários outros atributos. Se ele entende daquela área, que não pode ser uma pós-graduação, tanto profissional, ou também pode ser prática. Se ele teve prática antes, dele, né? a experiência que ele teve, ou o comercial dele, que aí ele pode ganhar até mais. Então, piso, mas só vê isso quem sai da faculdade. Sim. Depois que você sair, que você vai correr atrás da área. Bom, aí a gente estava falando dos cursos que você escolheu. Sim. A gente... Acabou dando uma voltinha, mas é isso. Aqui essa é a intenção do podcast. A gente vai puxando alguns outros assuntos. Aqui a gente tá com... Não, e é bacana falar assim, porque nós estamos falando de estudo e eu não sou referência, eu deixo muito, muito claro, em relação a estudo. Hoje, depois de um certo tempo, quando eu estava conversando em relação à maturidade que nós estamos criando, eu mesmo sou uma pessoa nova, tenho 23 anos de idade. Hoje me tornei empresário junto com a minha esposa, um sócio meu, minha noiva. Mas eu, antes de entrar nessa caminhada aí, eu não gostava de leitura, não gostava de estudar. Só que quando eu comecei a me tornar nesse meio de vendas, eu percebi que quem tem as informações anda um pouco mais na frente. Sim, claro. Né? Não sendo uma corrida, é óbvio, né? Mas quem tem algumas informações anda um pouco mais na frente. Não, eu acho que você falou que não é uma corrida, eu acho que é competição mesmo, né? Porque às vezes você tem informação, você consegue passar uma informação melhor de um produto, você tá na frente de outro que não. Supondo que temos aí o Antônio engenheiro e o Cezinha que tem também, que trabalha nesse ramo de engenharia. O cara que conseguir explicar melhor um projeto para a pessoa, é óbvio que ela que passar mais credibilidade, é óbvio que a pessoa vai fechar o negócio com ela, né? Supondo que você conseguiu apresentar um projeto muito melhor que o Zezinho, que trabalha também no mesmo segmento. Você passou credibilidade, mas por que você apresentou? Porque você é diferentão? Não, porque você teve, às vezes, uma força de vontade, às vezes ler um artigo a mais, de trabalhar um pouco mais, estudar um pouco mais. Então, em qualquer ramo é isso. Queira nós ou não, qualquer segmento. A pessoa se destaca quando ela aprende. Sim. Né? Então, a pessoa tendo conhecimento já é outra história.
eu falo por mim, eu não era os melhores alunos. Dos que formou na minha sala, eu falo que eu tava entre os piores. Mas, assim, não trabalho mais muito, não tô mais focado na engenharia, né? Como quando eu saí da faculdade, eu peguei firme, tentando fazer projeto e tal. Até fiz uma quantidade legal para quem acabou de sair da faculdade, mas hoje eu me afastei um pouco. Eu tenho um amigo que também era daqueles meus ali, a gente ia daquele jeito e tal. Mas ele é muito vendedor, ele tem um comercial muito forte. Na cidade, cara, ele tá estourando. Ele tá estourando. Mas ele aprendeu a fazer o trabalho. Ou seja, inúmeras matérias que a gente tinha na faculdade, o que ele precisava ele aprendeu e ele sabe vender. Ele tá tendo um sucesso. E na faculdade também, nós falamos na faculdade, na escola, ninguém sai aprendendo. Não, é né? É a teoria. A prática. Muitas pessoas vêm e perguntam pra mim, até eu toco instrumentos, né? Tem uns instrumentos aqui, o pessoal não vê, mas às vezes chega mãe de pessoas e pergunta pra mim: o que você acha do meu filho? Eu falei: meu filho, quando tiver 5 anos, eu vou dar uma bateria na mão dele e vou deixar ele tocar sem pretensão nenhuma. Pra quê? Pra quando ele tiver uma idade, aí eu vou saber se realmente é aquilo que ele quer. Sim. Levando pra faculdade. Quando eu saí da faculdade, eu comecei saí do ensino médio, comecei a faculdade. Hoje eu teria um tempo de experiência. Hoje eu pararia 1 ano, ia trabalhar alguma coisa até de graça para os outros, para ter um período de experiência. E é o que eu falo, acho que se você aprende a prática, a faculdade você complementa teu trabalho. Sim, não sei a tua intenção, tua vontade, teu sonho, mas um dia nada de você não ter ou ter vai atrapalhar, mas pode ser um complemento você ter uma formação na área. Falando um pouco da faculdade, eu tenho uma vontade muito grande. É um objetivo. Na conversa muito sobre sonhos, tudo, mas eu costumo trabalhar como objetivo. Porque eu falo assim, eu quero isso, eu tenho que fazer até o final. Porque eu fui uma pessoa, diferente de alguns, né? Como você, o João, que saiu do ensino médio, já foi para a faculdade, com um rumo naquilo, concluiu, o João está concluindo. Eu entrei ali e saía, não era extremamente focado naquilo que eu queria. Então, o meu objetivo agora, talvez daqui 1 ano, 2 anos, eu quero entrar na faculdade de zootecnia. Sim. Que é um objetivo que eu tenho para ter aquilo ali, porque a Giovana agora, minha noiva, está terminando a faculdade dela de Direito. Acho que falta mais 6 meses, se eu não estiver enganado. Ela entrou junto com o Felipe, ela parou um período para fazer concurso e depois voltou agora. Então, ela terminando, eu quero ter esse tempo para ir atrás disso aí, porque todo mundo que é novo fala assim, tem que ter uma experiência. E eu falo assim, não é porque eu quero ter o diploma, porque hoje em relação à zootecnia, que é esse tipo de profissão, que é, vamos falar o português, um nutricionista de bovinos, animal porte grande, porte pequeno, em geral, bovinos, equinos, né? Eu já sei bastante coisa. Só que eu não quero fazer para aprender, claro, para aprender sim. Desculpa, era essa palavra que eu queria usar, mas eu não quero fazer para ter o diploma e para ter mais conhecimento na minha área. Sim. Para agregar mais coisa hoje na agropecuária, né, que nós estamos em processo de montando agora a agropecuária. Então, ter mais esse conhecimento para agregar mais para o cliente, para mim mesmo, que é uma experiência legal. Porque todo mundo que faz faculdade, tanto que veio aqui no podcast, como outras pessoas, fala assim, é bacana, conhece gente, tem os momentos bons da faculdade, festa, a faculdade tem muita coisa boa, mas a principal experiência, se um dia se você voltar a ter, eu indico, tenta fazer um network, porque o conhecimento é uma coisa que nunca ninguém vai tirar de você, e conhecer pessoas é uma coisa que nunca ninguém vai tirar de você, e além disso, você aumenta as suas oportunidades, você conhecer, às vezes você está num lugar, você conhece uma pessoa, nem que mas assim, você já tem uma vantagem a mais sobre as outras pessoas. Sim. E assim, hoje eu te ajudo, você me ajuda. E pelo menos assim, eu conheço fulano de tal. É a primeira pessoa que eu vou lembrar. Então eu acho que o network é importante por causa disso. Isso é muito importante, porque você vai conhecendo várias pessoas diferentes, histórias diferentes. É isso. E o convívio em pessoa, cada vez você se torna uma pessoa melhor. Você tem mais paciência, você consegue entender mais o tipo das pessoas. Então é algo interessante. Então isso faz falta para quem é jovem. Se eu puder dar um conselho, mesmo não estando formado, é que se tiver uma oportunidade um dia, é tentar fazer algo para conhecer mais, né? Conhecer uma faculdade, conhecer uma área, um curso. Eu fiz vários cursinhos pequenininhos, porque eu era preguiçoso pra caramba. Falava assim, caramba, faculdade de 4 anos é tempo pra caramba. Mas passa rápido, cara. Passa rápido. Eu vejo pela Giovana me contando isso. Então eu fazia cursinho de 1 semana. Eu falava, nossa, aquilo ali pra mim é ótimo. Então eu fiz curso doidado aí, vários temas. Principalmente na área de vendas. Sim. Vendas sempre foi e sempre vai ser
minha paixão maior, né? Não, eu também. Eu falo que eu sou comercial. Eu posso ter a formação que for, mas eu me sinto... às vezes eu falo vendedor, é uma palavra forte pra mim, porque o vendedor é o cara que vende mesmo, consegue empurrar o negócio. E vendedor é gostoso, o cara conseguir convencer uma pessoa a comprar um serviço, comprar um produto, né? Então, igual, por exemplo, na nossa profissão, nós vendemos pro Brasil inteiro. Eu acho engraçado com uma pessoa, às vezes, acontece muito isso, pessoa do Amazonas, pessoas de Rondônia, o estado lá no norte, a 3, 4 mil quilômetros, manda mensagem pra mim, vendo um produto que eu vendo, e eu fecho um acordo com ele, mando por correio, mando por transportadora. Então, você vender para uma pessoa que está a 3 mil quilômetros, sendo a confiança, claro que nós vendemos no boleto, nome limpo, tudo, mas você vender para uma pessoa 3 mil quilômetros, o cara tem que ser mágico, Tem. Algo bem, bem bacana. E a pessoa, para comprar de você, tem que ter uma confiança. E aí você passar isso é muito legal. Eu faço pouca venda para fora, assim, representa 3, 4% das nossas vendas fora da região 017. Mas quando você faz para fora... não é que tem um gosto melhor até do que fazer para... porque assim, é uma pessoa que está tendo confiança no que você disse, porque às vezes ela não tem oportunidade de estar vendo ali na mão. Confiança por palavra. Hoje é difícil, né, cara? É difícil, a gente vive um tempo difícil para isso, né? Então você fala assim, que dou minha palavra, a pessoa confiar, nossa, é algo muito, muito bacana. Então as vendas quem domina essa arte de vendas é muito interessante. Então teve até um palestrante que eu ouço muito, né? Até o nome dele é Thiago Concer, ele fala assim, me apresenta um vendedor que estudou tanto quanto médico, que eu te apresento uma pessoa milionária. E essa é a realidade. Você pegar uma pessoa igual um médico, 8, 10 anos estudando, né? Fora as especializações ali. Você pegar uma pessoa que estuda vendas, comportamento humano, durante 8, 10 anos, meu amigo, a pessoa ela não pode ter o dom, ela pode ser tímida. Se ela estudar vendas incansavelmente e praticar, tá doido, fica uma pessoa excelente para trabalhar. E todo mundo tinha que ter essa não é malícia a palavra, mas vamos dizer malícia de vender um pouco, de conseguir conversar, ter facilidade de comunicação. São fatos muito importantes. Entendi. Na área de vendas. Legal. Então, depois, antes da gente entrar no agro um pouco, de fato, continuando na tua história, aí você passou por esses cursos e aí você teve a experiência de fazer o exército. Como que foi isso? Sim. Como que você entrou? Não fugindo muito do agro, porque quando eu entrei no exército, eu queria trabalhar na parte de cavalaria. Gostava muito de cavalo, tudo. Falei assim, tem que seguir exército. Mas em vez de eu entrar de cara no exército, fazer uma prova, tá? E entrar, que é através da ESO, SPSEX, né? Escola de sargento, ou escola se não tiver enganado, subtenente, capitões, né? Eu falei, vou fazer o tiro de guerra. Com 18 anos, molecão, falei, tem disciplina, né? Gostava de festa, barbaridade, né? Não tinha responsabilidade nenhuma. Entrei no tiro de guerra. Comecei a treinar, era gordinho, perdi bastante peso. E entrei no tiro de guerra. Só que ali mudou minha realidade. Porque eu descobri a diferença do exército, a base do exército e questão de financeira. Eu falei, opa, eu quero seguir carreira por amor ou por dinheiro? Então tá, por amor? Então beleza, vou ralar. Não, o dinheiro, eu gosto mais do dinheiro. Vamos falar o português, claro, porque eu necessito mais dinheiro. Ainda mais nessa época eu comecei a namorar, a minha noiva que eu tô com ela hoje, e eu não tinha dinheiro para pagar um cachorro quente para ela. Na época que pagava era ela, né? Então eu falava assim, caramba, eu tenho tanto dinheiro para sair com a moça. Mas aí o exército foi uma época da minha vida que me fez ter muita responsabilidade. Então, eu com 18 anos, em Guapiaçu, raramente uma pessoa de Guapiaçu ia para Rio Preto. Eu peguei o endereço de Rio Preto, da minha avó lá, para entrar lá. Descobriram que eu era de Guapiaçu, não gostaram muito da ideia, porque eu tinha que pegar ônibus. E eu falei pro subtenente, né, ele está até hoje, deve estar em Recife hoje, fazendo o período dele lá. Eu falei, o senhor faz o seguinte, se em 3 meses eu faltar um dia, ou chegar 10 minutos atrasado, você me dispensa. E ele, beleza. Era uma época de teste, que era 100 pessoas, né, 100 meninos, mas naquela época tinha 110, que era 10 de reserva ali, pra galera que ia desistindo, tinha doença ali, não podia. E bacana, eu fui nesse exército, no tiro de guerra. Não fala que é a primeira classe, nós éramos soldados de segunda classe na época. E entrei, e aí eu fui indo, disciplina, e foi pegando gosto, farda, né? Na época, antes de eu começar a namorar, a Giovana era solteira, as menininhas gostavam. Então era um canal também que nós começamos a gostar. Igual a pessoa era o único, chegava fardado aqui, aí com a farda no supermercado. Porque eu gostava demais da farda. Então é uma época gostosa, nós gostava. Então, e eu tive responsabilidades, porque o exército é isso. Sim. O exército é 5 horas, se é 5 horas, 4h50 você está atrasado. Essa era a realidade nossa lá. E chegou, 1 minutinho atrasado, era flexão até o braço tremer.
flexão, tomava banho gelado na época de julho. Eu lembro uma vez que nós chegou uma instrução, que o sargento dava instrução direto de como mexer com arma, como camuflar, isso, aquilo. E aquele dia nós tava pescando. Tava com sono, voltou de uma festa, né? Isso era na sexta-feira. Foi na festa na quinta. E nesse dia ele pegou a gente num frio de julho, aquele friozão do dia 30 de julho, que tá acordando 2 graus aqui em Guapiaçu, em Rio Preto. Pegou nós dormindo, o que ele fez? Vai pro banheiro, se molha e volta pra instrução. Não contente, nós sentados aqui, ele mandou a mãozão no ventilador, o ventilador riba da gente. Então, é uma época que nós aprendeu a lidar com bastante coisa. Então, foi alguns sofrimentos que nós teve nessa época que acabou forjando um pouco do menino pro homem, né? Sim. Porque com 18 anos, que raramente você fala pra ele, não, o rapaz tem responsabilidade, esse menino é muito bonzinho. Porque com 18 anos, naquela fase que nós quer curtir bastante coisa, né? Então, foi onde forjou um pouco mais. E através desse me forjar a minha ideia de maturidade um pouco mais, foi uma época bem conturbada, bem, o pai e a mãe se separaram naquela época, tudo. Então, foi bem bagunçado, modo dizer. E aí eu falei assim, opa, eu tenho que escolher alguma coisa. Então, eu quero trabalhar. Então, eu decidi trabalhar. E o exército falou assim, eu tive essa ideia que se eu tenho que trabalhar, eu tenho que, se o horário do meu serviço, um exemplo, é das 8 às 6, eu tenho que chegar lá no mínimo 7h30 e sair 6h30. Essa era a nossa regra de tiro de guerra que eu trouxe para a vida. Então, me fez essa visão. Só que como eu visava o lado financeiro um pouco maior, não é ruim falar isso, porque todo mundo gosta de dinheiro, essa é a realidade. Então, eu pensei em seguir esse meu lado de trabalhar. Queria ganhar dinheiro, tudo que tinha que me sacar em alguma área. Né? Então, acabou sendo as vendas aí, que foi o meu segundo canal. Só que nesse intervalo, Antônio, entre o exército e eu entrar nas vendas de CID, de produto agropecuário, eu trabalhei numa fábrica de linha de produção. Técnico Guapiaçu, produzia carteira, coisa escolar, tudo. Sim, móveis escolares. Móveis escolares. E aí era muito complicado. Porque primeiro que era braçal. Não servição braçal, de pegar, porque não tem oportunidade, não tem pai e mãe que me deu oportunidade assim, então eu tinha que trabalhar de alguma maneira, né? Eu falei, então eu vou trabalhar. Cheguei na empresa, um monte de peãozada lá. Eu entrei no meio desses peãozadas e começamos. Chegava, era 7 horas da manhã, 1 hora de almoço, levava a marmita, comia. Trabalhava até as 5h30 era o horário. Só que todo dia eu fazia hora extra. E chegou uma hora que eu falei assim, o que que eu vou fazer aqui? Eu chego cedo, eu saio tarde de segunda a sexta e estou ganhando salário. Na época, se não tiver enganado, era R$ 1.500 com hora extra. Era o mínimo com hora extra na época. Eu falei, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou ficar nisso, estagnado, cada um tem uma escolha diferente, mas não era aquilo que eu queria. Né? Não foi o exército que eu quis. Não foi uma faculdade. Minha mãe deu oportunidade. Minha mãe pagava a faculdade para mim, de marketing, na parte de administração, depois o curso técnico veterinária e o curso de seguro, e eu não quis nada. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu ia ter que procurar alguma coisa. E nesse serviço também estava incontente. Não estava infeliz. Então, eu procurei o outro rumo. E nessa oportunidade aí foi onde eu entrei nas vendas de verdade. Aí nesse tempo, porque eu trabalhei, era trabalho assim. Ficou quanto tempo ali na indústria? Eu fiquei coisa de 4, 5 meses, mais ou menos. Então você já chegou e viu, não, aqui não é pra mim. Não, chegou porque assim, era um serviço complicado. E eu não fazia academia na época, porque o que eu fazia lá era o suficiente. A camisona, velho, era 2 camisas por dia, porque lá dentro da indústria, né, tinha um fornão que pintava as cadeiras lá, que lá era quente, barbaridade. Então, aquilo ali não foi o que me deixou com prazer de trabalhar naquela parte. Tem pessoas que gostam, tudo, mas eu falava, eu pensava comigo, né? E tinha pessoas que trabalhavam mais que eu. Eu falava, isso é muito pouco dinheiro para umas pessoas como o nosso trabalha, né? Porque, assim, claro, tem que ter a pessoa para trabalhar. Sempre vai existir a pessoa, assim... que gosta daquilo. né? Que tá ali, que às vezes... É complicado, né? Não tem a pretensão de alguma coisa maior e vai ficando ali... E são pessoas que estão naquilo ali... Sim. Porque querem, porque podem ter várias oportunidades. Oportunidade sempre aparece pra gente. Mas assim, é o que eu falo também, sempre vai existir. Sempre e tem que existir, né? Sempre vai existir o presidente da República, vai ser um só sempre, e sempre vai existir
o coletor. Sim. Então... Tem que ter, um ciclo. É um Sim. ciclo. Só que nesse meio desse ciclo tem pessoas que foi eu na época, que eu falava assim, opa, isso não tá errado, né? Mas isso não tá certo pra mim. Pra mim eu não quero... Não pra serve. mim, eu tenho uma... eu quero... Não, pra mim não deu certo, vou alçar outra... A estrada é muito longa pra eu parar aqui agora. Sim. Entendeu? Então, se eu quero mais coisa, eu tenho oportunidade para buscar mais coisa. Ou eu crio as oportunidades, né? Então, nós sempre brinca em relação às oportunidades. Existem oportunidades que vêm para nós e tem oportunidade que nós criamos. Eu mesmo sempre falo com a Giovana, eu crio minha oportunidade, né? Porque claro, cada um tem uma religião, não é falando de Deus tudo, mas fala assim, Deus abençoa a gente tudo. Mas o que acontece é nós buscarmos oportunidades onde está escondido. Então eu penso muito nisso. Falo assim, opa, eu fui na área de vendas. Eu não era vendedor. Nunca fui vendedor. Porém, chegou uma hora que eu falei, eu tenho que me destacar nas vendas. Porque eu percebi que tudo gira em torno de vendas. Eu gosto muito do telefone da Apple. Se a Apple não vender, ela vai quebrar. Né? Então, qual que é a maior empresa hoje de alimento? É o McDonald's. Se o McDonald's não vender um hambúrguer, ele quebra. Não vai vender. Eu tava ouvindo um podcast falando sobre um preço de suplementos. Que nos Estados Unidos existem muitas empresas que produzem. A China é um exemplo disso, né? As pessoas compram as coisas lá, trazem para cá e colocam a sua marca. Sim. Então, vamos dizer, não é fácil, não tô falando que é fácil fazer. Sim. Mas fazer, às vezes, é mais fácil que vender. Você Sim. criar um portfólio, criar um network, criar uma marca e vender, que é mais difícil, às vezes, que você produzir alguma coisa. É igual a história da Nike, cara. A história da Nike ela é incrível. Né? O rapaz que era o proprietário na época, até teve um bafafá do caramba nos anos 90, que a Nike estava escravizando crianças na China. Não, mas é normal para eles trabalharem bastante lá. E a Nike ela começou a criar modelo, né? O pessoal lá que trabalha nos Estados Unidos criava modelo, mandava para a China, né? Depois tem até um documentário como é que fala? Na Amazon lá? Eu nunca vi esse. Não é na Amazon, como é que é o nome daquele... Prime Video? Prime, isso, na Prime lá, que é a Amazon Prime lá que tem. A Amazon Prime Video. Isso, Prime Videos. Então tem um documentário muito bacana, é em inglês, mas 40 minutinhos, é bacana. Então lá fala um pouco disso, que ele criava um bacaninha, um modelo de tênis com gel na época, mandava pra China, da China voltava. E é assim, então... Só que eles faziam um modelo de venda, então eles criaram uma marca. Tudo tem que vender. Eles criaram um modelo, porque você fala assim, hoje tem a coisa boa, tem a coisa ruim. Né? Falo ruim assim, não no sentido ruim, mas no sentido de ser inferior, que é uma marca que é mais contemplada, igual um refrigerante, nós pensa no quê? Na Coca-Cola. Sim. Só que tem a Roller também, né? Então cada um gosta de uma também. É gosto, mas é uma coisa que eu sempre... É lógico, eu acho que a gente tem que manter um padrão de produção. Igual eu falo pro meu pai lá no jeito que a gente tá na empresa. A gente tem 12 anos. A gente passou pelo alto, aí comparando, aí depois passou pelo tempo de comparação com empresas grandes, depois com comparação com menores que nós, uma empresa pequena, mas menores, e hoje eu achei vejo que a gente achou o nosso lugar, que a gente tem um produto que a gente tenta prezar por uma certa qualidade. Sim. E ter um preço não igual os gigantão, mas é mais, lógico, para você ter uma qualidade é um pouco mais caro do que os que não tem qualidade nenhuma. Aí você vai se achando naquele meio. Então, assim, tudo você tem que ter um ponto de partida de qualidade ali, mas uma coisa que eu ouvi até num podcast, o melhor produto não é o que vende mais. E às vezes também nem é o que tem o preço mais também agregado. Mas tudo depende da venda. E é engraçado você falando isso, porque se não for parar para pensar, você tendo um produto padrão hoje, de qualidade, e um preço padrão também, eu falo padrão assim, que não é nem muito caro, porque o que é barato, às vezes, se for muito barato, não tem qualidade. É uma realidade, não adianta você querer comparar. Existe uma cadeira de 100, uma de 300 e uma de 1.000. Se você compra de 100, tem algum problema na diferença das outras. A de 1.000, às vezes, é o status que ela te proporciona. Justamente. A gente vê isso na moda agora de roupa, né? Dessas Gucci da vida e tal. Você vai e compra uma roupa de qualidade ali, uma camiseta de 80, 100 reais, ela não é uma roupa ruim. Só que ela não tem aquela marca. Então, assim,
a qualidade é uma coisa. Aí a venda já muda, já se torna outra Sim. coisa. Você está agregando valor a certas coisas, né? E tem tudo isso, né? Você trabalhando hoje com vendas, nós começamos a entender essa realidade, né, Sim. Antônio? Por exemplo, nesse meu segmento, eu trabalho com um produto que foi muito interessante nesse meu começo da empresa, né? Pulando um pouco, mas entrando um pouco agora na era Fauzi, eu criei um produto, eu compro o produto pronto, né? E com a nossa marca tudo, e através desse produto, ele começou a obter resultado muito bom, resultados bons para mim, né? Que é um produto para leite, para vaca, né? A vaca Sim. consome ele, ela come a comida, transforma aquela comida em leite e aumenta um pouco a lactação do animal. E esse produto ele foi dando tão certo que comecei a ter bastante vídeo. Os feedbacks que eu tinha eram Sim. positivos. Então hoje, se um cliente manda mensagem, Flávio, qual que é o seu produto para leite? Eu tenho 15 vídeos de 15 produtores diferentes e 15 estados diferentes falando do mesmo produto e filmando o balde. Sim. Então você consegue passar credibilidade você tá maior. passando- E aí eu consigo agregar um valor maior no produto. Claro que eu Sim. não vou explorar o produtor rural, Deus o livre. Mas eu consigo pôr um valor que seja bom para nossa empresa e que seja bom para ele também. Sim. Assim, eu acredito no preço que você tem que ganhar seu lucro. Sim. O lucro é a base de tudo. Se você não tiver lucro, você não tem por que estar lá. Justo. Você está em casa e em casa dormindo. Mas você tem que criar, você tem que ter uma coisa assim para vender, para você ter espaço para crescer. Antes da gente começar a entrar nesse assunto, entrando nesse assunto, mas antes do fim, né? Como que foi, Cri? Como que foi a ideia de começar um negócio? A ideia de começar o negócio foi o seguinte: eu penso dessa maneira, algumas pessoas podem pensar diferente. Quando você é bom e faz algo bem feito, você tem destaque em certo lugar. Mas quando você faz uma coisa com muito amor, com muita paixão, muito bem, você não chega uma hora que você não fala assim, por que eu estou trabalhando para outra pessoa se eu posso trabalhar para mim? Né? Então a venda foi isso. Quando eu entrei eu trabalhei em 2 empresas num período de 4 anos a 5 anos, né? Empresas que me fizeram crescer muito. E até na primeira empresa que eu trabalhei, eu tive um problema muito grande com conhecimento. Porque era uma empresa que eles traziam para nós o básico, e o básico não é uma excelência. Porque se eu te apresentar um produto mais ou menos, é difícil a pessoa confiar numa pessoa que explica mais ou menos, não dá aquela paixão. É igual um exemplo que eu sempre falo de loja no shopping, assim. Supondo que você chega com a sua mulher numa loja e vem uma atendente. Ela vai chegar, qual a primeira coisa que ela fala? Como eu posso te ajudar? A primeira coisa que nós fala é o quê? Tô dando uma olhadinha. Essa é a regra da venda. Tô dando uma olhadinha. Se você chegar numa loja e a moça fala assim, oi, bom dia, qual é o seu nome? Eu gosto do meu nome demais da conta. Então, meu nome é Flávio. Flávio, me chamo Tamires e vocês estão procurando o que na loja? Eu saí de casa pensando numa calça. Eu vou falar pra ela, tô procurando uma calça. Ela automaticamente vai olhar pra mim, ela vai perceber que eu gosto de calça jeans. Ela não vai apresentar uma calça de cetim, por exemplo, se ela for uma vendedora inteligente, visionária. Então ela vai chegar em mim e falar assim, Flávio, esse setor tem tal calça escura, calça clara e calça com pano mais leve. Qual que você prefere? Então, aquela vendedora está conseguindo pegar algumas informações para mim, algumas informações minhas, que vai facilitar o atendimento dela na venda. Entendeu? Então, ela é uma vendedora que ela está conseguindo se comportar melhor nessa relação. Então, eu falo, eu vou dando as informações para ela, que se eu chegasse ali e eu falar assim, tô dando uma olhadinha, eu poderia olhar uma calça ou outra e virar as costas e ir embora. Até criando conexão, né? Criando conexão com a gente. Então é gostoso quando você chega num lugar, a pessoa te olha e fala assim, qual é o seu nome? Você fala, meu nome é Antônio. Oi, Antônio, tudo bem? Com um sorriso no rosto. Né? Por mais que eu não trabalhe presencialmente, hoje sim que nós estamos montando agropecuária, mas quando eu trabalhava por telefone, o meu sorriso estava na minha voz. Era um bom dia mais animado. Sim. Né? Porque eu vi vendedores, trabalhava assim, bom dia, eu sou o João. Sou João, eu sou fulano, trabalho na empresa tal, trabalho com tal produto. Dê jeitinho para vender pro cara. Mas o cara não quer vender. As pessoas gostam de comprar. A gente entrevistou uma pessoa aqui, eu acho que você tem que criar essa conexão. Quando eu vejo um cliente, eu chego assim,
Até é estranho que eu falo, mas eu olho de cima e embaixo na pessoa, mas não pra ver o que a pessoa tá fazendo, é pra sentir a pessoa. Justo. Tem pessoa que é um pouco mais direta, não, o preço é tanto, eu quero tal, eu quero é isso. Tem pessoas que é mais técnica, quer saber como que é, ela quer saber umas coisas mais. Tem pessoas, até uma pessoa falou isso aqui, uma pessoa que a gente entrevistou, que ela presta um tipo de serviço, que ela falou isso. Tem pessoas que chegam e quer que você conversa, que você dá uma atenção, Sim. até sobre outros temas. Você realmente dá uma atenção. Às vezes a pessoa quer conversar, então você tem que ter essa leitura na pessoa. Não é uma de novo, não é uma leitura falando, não, essa pessoa tem Não é dinheiro pra tá comprar, julgando não. ela, né? É não julgar. É tipo assim, ver porque cada pessoa é de um jeito. Tem cliente que é acelerado. Eu, lugar em loja de roupa, por exemplo, eu vou exatamente onde eu quero, provo exatamente o que eu quero e vou embora. Mulher não. Mulher ela quer ver tudo. Às vezes não vai levar nem nada. Homem vai comprar roupa, 90% das vezes, no meu caso, eu vou pra comprar. Então eu só caso, né? entro pra comprar. Mulher não, mulher ela quer ver. Então é uma leitura diferente. Isso a gente que é da venda tem que ter essa leitura nas pessoas. Às vezes chega essa moça que veio aqui estava falando que chegou com uma pessoa para ter o atendimento dela, a pessoa assim, nem queria o atendimento, queria conversar. E através disso ela ganhou a pessoa para ser cliente dela com o Ótimo. tempo. Perfeito. Então é uma leitura que você faz da pessoa. É até um pouco de psicologia envolvido. É bastante coisa envolvida e você consegue extrair bastante coisa boa disso, né? Porque a venda ela é uma mistura, é uma ciência. Sim, é uma ciência não exata. Então, assim, você vai. Tem dias que você tá péssimo, mas se você trazer aquele problema no seu trabalho, no seu dia a dia, é horrível. Então, voltando um pouco do assunto, antes de nós falar firmemente sobre esse segmento de vendas assim, quando eu cheguei na primeira empresa que eu trabalhei, eu tinha muita pouca informação daquilo. Então eu percebi que eu ligava muito, falava com muitos produtores rurais e fechava poucas vendas durante o mês, porque eu não tinha informação. A partir do segundo mês eu comecei a especular mais, comecei a pesquisar mais, porque eu sempre trabalhei com agricultura e pecuária. Agricultura é o trabalho de cultivar várias plantas, né? Tudo que é agricultura é plantado para colher. E a pecuária é criação de animal. Criação de vaca, criação de boi, Sim. tanto para carne como para leite. Deixando muito bem claro que a pecuária, o animal nasce para morrer. É muito grosseiro falar isso, mas é a nossa realidade. Porque o Brasil hoje se tornou o primeiro país, né, em exportação de carne bovina. Então nós temos esse mérito porque nós produzimos muita carne. O Brasil gigante em área de pastagem, então produzimos muita carne. Então, eu cheguei nessa área e falei assim, eu tenho que aprender sobre agricultura e pecuária. Para eu conseguir, na hora que eu pegar um cliente do outro lado da linha, que eu trabalhava muito por ligação, explicar para ele bem. E eu comecei a pesquisava. Aí eu comecei a criar uma paixão maior por livros, né? Hoje eu estou bem preguiçosão para ler por conta da minha correria, mas eu já li muito livro envolvendo agricultura, pecuária e desenvolvimento pessoal. Então, nessa parte das vendas, assim, pela primeira empresa que eu trabalhei, ela fez eu desenvolver muito, Antônio, muito, para conhecer o ramo de verdade. Então, hoje, nós conseguimos conversar e eu cheguei no ponto de eu conhecer várias culturas de ela produz em tal lugar, né? Sabendo que fruta produz em um estado, grãos em outro, né? Como o Adrielzinho teve aqui também, ele falou muito, representou muito bem a agricultura, explicando sobre o trabalho dele em relação a engenharia agronômica. Então ele conseguiu explicar e conseguiu, a galera que viu ali, se não viu, vou fazer até um merchanzinho para ver, que é bastante legal falando sobre a nossa agricultura, que é um país extremamente rico, o nosso Brasil. E eu comecei a entender mais agricultura e pecuária, eu comecei a ter mais autoridade, então eu comecei a me tornar um vendedor um pouco mais técnico. Sim. Só que eu falei assim, se eu ficar muito técnico, eu vou ser muito chato. Né? A gente conversou no começo. Você tem que saber um pouco da área técnica do produto, mas é o suficiente. Você pode receber mais, mas você tem que só passar para o teu cliente o suficiente para mostrar que você sabe. Justamente. Criar autoridade Perfeito. no assunto. Perfeito, é isso mesmo. Então, você criou aquela autoridade com ele ali, você consegue fazer um trabalho muito bacana. É. Muito bacana. Então, isso foi bem interessante para nós, para mim, no começo. E de uma empresa, comecei a ficar um pouco satisfeito em relação ao salário, que eu estava vendendo muito, ganhando pouco. Fui na outra empresa que me deu a oportunidade de eu vender muito e ganhar muito. Né? Cheguei a ter um salário aí, vamos falar em relação a números, era 7, 8 salário mínimo. Né? Isso com um vendedor que trabalhava das 8 às 6. Então foi um desenvolvimento muito grande para mim.
E aí chegou nessa hora que eu falei assim, eu tô bom, né? Me tornei bom no que eu faço. Eu tenho uma paixão gigantesca em relação ao agronegócio e vendas, que se eu tiver a oportunidade de falar 3, 4 horas aqui sobre isso, eu fico falando 3, 4 horas, batendo papo com pessoas que sabem mais que nós, porque a humildade está aqui, é saber que nós sabemos bastante, porém tem pessoas que têm mais coisa para passar para nós. Sempre está aprendendo. Nunca, por mais inteligente que você seja, por mais inteligente que você seja, você tem que saber reconhecer, né? Sim. Que existe... Você pode ainda aprender com as outras pessoas. Sim, e isso é bastante interessante aí em relação ao conhecimento, né? Quanto mais nós conhecemos, mais capacitados vão ficar entregando isso para o cliente final, Sim. né? Então, nessa parte foi onde eu consegui começar a ter uma paixão maior e em cima de oportunidades, né? Que fomos eu e a Giovana, que hoje é minha sócia, minha noiva e minha sócia, tivemos a oportunidade de conseguir montar a empresa. Então foi um processo bem... eu falo assim, foi na hora certa, porque desde quando eu entrei na empresa, na primeira empresa, eu sabia que eu ia abrir empresa para mim. Sabe quando você fala assim, eu sei onde eu tô, mas eu quero chegar ali? Então era nesse momento que eu olhava e falava assim, eu vou ter a empresa, que sempre foi um sonho para mim, eu vou ter essa empresa porque não é porque eu quero ter essa empresa, porque eu mereço ter essa empresa. Né? Eu e a Giovana merecemos, porque somos bons profissionais. E chega uma hora que eu fui um profissional bom, e eu aplaudi o momento do meu patrão ali. Quando eu era funcionário, eu aplaudia as conquistas dele. Eu vendia e ficava feliz, porque eu ganhava e ele ganhava. Sim. Era um big de um patrão, né? Então, eu ganhava, ele ganhava, nessa segunda empresa que eu trabalhei. E eu falei, vai chegar a hora de eu começar a ter minha trajetória e começar a ser aplaudido por algumas pessoas. Porque através da minha empresa, do meu trabalho, vai ter pessoas que vai ter oportunidade igual eu. E se uma pessoa chegar em mim hoje, falar, Flávio, eu quero ter uma empresa e eu não sei para onde eu faço, eu falo, ó, procura paixão. Porque se você procurar paixão naquilo que você tem, 1% de paixão, o resto ele vai vir. Porque quando você gosta muito do que você faz, né, claro, igual nós falamos agora há pouco, que nós vivemos num mundo capitalista, tudo. Mas você tendo paixão naquilo que você faz, você vai fazer muito bem feito. O que eu ouvi o Silvio Santos, eu acho que falar isso num programa. É 10% de paixão e 90% de transpiração. Então, você tendo isso, eu já conheci... nós temos a internet hoje, é muito, muito fácil, nós vemos bastante coisa hoje, né? Eu vi um vídeo uma vez de um coletor de lixo, que ele tava com a caixinha de som na traseira do caminhão e dançava como se não houvesse amanhã. Então, uma pessoa que tem um trabalho, que tem pessoas hoje medíocres que falam que não é um trabalho... ele está colhendo lixo. Não, o cara está ali fazendo um trabalho que é digno e está dançando ele está contente e ele faz um trabalho muito importante para a população. Muito importante. Então, todas as pessoas assim, que estão numa função, eu acho que a única regra é não faça alguma coisa que você... não se sente que você está fazendo de mau gosto. Sim, é lógico, justo. Às vezes as pessoas, igual a gente está falando de dinheiro, todo mundo almeja alguma coisa melhor, todo mundo tem o sonho de ter uma casa, um carro, mas às vezes, então você ter um trabalho que você tem um salário mínimo, não é errado, não é feio, Sim. mas agradeça por aquilo enquanto você está ali. Eu acho que a gente tem que demonstrar, que em todo o teu trabalho, você usou esse exemplo, eu acho que é demonstrar a gratidão e a paixão. Sim. Independente de todos os outros. Mas a gente dinheiro e tal. Infelizmente, a gente vive num capitalismo. Então a gente vai, mas é o sistema que a gente funciona. Sim. Então, quando você está fazendo aquilo, faz de bom grado. E nós temos sempre que entender uma coisa. O Flávio que estava naquela empresa, que era linha de produção naquela época, é o mesmo Flávio que é empresário hoje. Só que a diferença é que o Flávio, que trabalhou naquela época, ele tinha uma visão. E hoje está conseguindo alcançar essa visão que eu estava tendo lá. Então, quando você tem um plano traçado, né, independente de qual for a sua profissão, desde um artista até uma pessoa que trabalha em linha de produção, se ela está ali e está contente, perfeito. Mas se ela está ali naquele canto, igual chegou na minha época, eu falei assim, eu estou um peixe fora d'água, eu tenho que procurar um oceano maior. Porque nós falamos assim, que em empreender, vocês que são de família de empreendedora, empreender, você está ali, é um oceano.
né? O CLT é ótimo, é maravilhoso, faz girar, mas o CLT é um aquário. Você está restrito ali por algumas coisas. Mas o empreendedorismo você consegue viajar num oceano muito grande. E é difícil, né? Porque o oceano ele é grande demais, tem muito perigo, tem as frustrações, só que tem aquele momento gostoso de trabalhar. Então, trabalhou certinho, trabalhou com paixão, trabalhou com responsabilidades, né? E com palavras, você ainda estava conversando em relação a vender para pessoas muito distantes. Você tem uma palavra hoje que vale a pena que a pessoa confie em você, é outra história. Então, o seu negócio tem que prosperar, porque o negócio hoje ele só funciona porque nós conseguimos movimentar e atender um número maior de pessoas, né? Então, eu penso assim, se você tem um negócio hoje, ele vai beneficiar outras pessoas. Por exemplo, vocês é parte de massa em geral, não é? A gente trabalha com revestimentos e cimentícios. Então, vamos supor que no trabalho de vocês, é uma pessoa que está contratando, ela tem um sonho de ter um design perto da piscina, é isso mais ou menos, não é? Isso. Então, assim, você está vendendo às vezes um sonho na pessoa que queria construir piscina a vida inteira. Aquele pai de família que ganhou uma promoção e construiu uma piscina ali, quer fazer aquela parte bonita, né? Então, eu trabalho com... Porque a minha parte não é nem sim sonhos, né? Mas é mais a ganância do produtor, porque o produtor ele precisa ganhar mais peso no animal, Sim. ganhar mais leite. Até um assunto que eu quero entrar mais na frente, mas às vezes o produtor ele não quer nem usar porque é um produto caro, né? Justo. Não é uma coisa... Mas ele precisa para ele ter um rendimento maior no futuro. Sim. E em relação às vendas que nós conversa bastante, eu penso em alguns tipos de venda, né? Existe a venda por ganância, que a pessoa compra algo para ter um retorno financeiro maior. A venda por status, né? E a venda por necessidade. Sim. Né? Então, às vezes, por exemplo, eu necessito um remédio hoje. A farmácia vive de necessidades. A farmácia, a pessoa vai lá porque a pessoa não quer comprar um Dorflex. Ninguém quer ir lá de... tô animado, quero ir na farmácia. Eu quero comprar um Dorflex hoje porque eu gosto de tomar Dorflex. Não, você vai comprar por necessidade. Aí você vai numa loja hoje e vai lá assim, eu quero comprar uma roupa. Você vai se tiver, óbvio, com dinheiro sobrando, você vai comprar a melhor roupa. Mas por quê? Porque você vai se sentir bem em alguns locais e por prazer. E a venda por ganância, não é no meu caso. Porque se o seu João comprar o meu adubo, comprar o meu produto que eu trabalho, colocar na planta dele, colocar no animal dele, a minha expectativa, que é o que vem dando certo, é aumentar a produção dele. Então já é ganância. Ele quer mais. Porque com mais dinheiro ele compra mais terra, ele dá um conforto melhor para a família. Né? Então, toda venda tem um caminho, é um ciclo. Sim. Né? E quem conseguir trabalhar hoje, porque todo mundo vai vender uma hora, né? Seja, como nós falamos, seja a imagem, seja um produto, seja várias coisas. Então, isso que é muito importante. Entendi. Na questão das vendas. Então, é onde acaba criando essa paixão mesmo. Certo. E aí, ali na Fauzi Tecnologia, qual que é os principais tipos de produtos que vocês trabalham? Bom, a Fauzi foi o seguinte, né? Eu e a Giovana, e mais um sócio que trabalha comigo, ele é o nosso tio, ele mora no exterior, e é onde eu falo das oportunidades, né? Eu não vim de uma família que tem condição financeira, que eu deu ir lá e ter um dinheiro. Então, juntamos eu, a Giovana, e o nosso tio, o Lorival, né, o Sampaio, e ele entrou com uma oportunidade para nós, apresentou uma oportunidade financeira, entrou com um dinheiro, nós entramos com o dinheiro também, um pouco do trabalho, e nós com a mão de obra mais grosseira. Sim. E aí ele deu essa oportunidade. Então, isso que eu falo, desde a oportunidade ela vai aparecer alguma hora, só que você tem que estar sempre preparado. Você nunca vai saber quando ela vem. Só que ela vai vir uma hora. Seja agora, seja mais para frente, uma hora ela vem. E quando ela vem, tem que estar preparado. E quando surgiu essa oportunidade dele me oferecer para trabalhar com ele tudo, e eu falei, eu estou esperando, igual eu brinquei com o Felipe, eu espero qualquer oportunidade desde meus 15 anos de idade. Eu com 15 anos eu sabia que ele ia ter empresa uma hora, então eu já estava esperando isso dele. Então ele entrou com nós aqui, nessa oportunidade, e nós estamos trabalhando, nós pegamos uma casa, começamos a empresa com uma ideia totalmente diferente, que era o que eu trabalhava, que era ter um call center e vendendo para as pessoas, ligando, seu João compra produto, seu João trabalha com produto sem assado. E aí deu uma reviravolta, porque em menos de 6 meses o negócio não deu muito certo nesse sistema de telefone. E aí é onde o Felipe vai ter mais credibilidade para falar aí futuramente, que é a relação do marketing digital. Eu encontrei o marketing digital onde a nossa empresa conseguiu alcançar um número maior de pessoas, né?
O Felipe vai ter mais credibilidade para falar sobre isso. Mas o que é o marketing para nós ali? Peguei aquele vídeo que eu falei que eu criei credibilidade com o produtinho, coloquei no Facebook, produtor rural hoje vê mais WhatsApp do que eu imaginava. Que vai falar assim, produtor rural, o que vem na tua cabeça? Um velhinho? Eu falo isso com o João aqui no canal. Jovem é Instagram. Sim. As pessoas de uma certa idade pra frente Facebook. Porque você vai um jovem, Facebook, ele não tá ali, não. Ele vai no Instagram. Ela no Instagram. Aí você pega essas pessoas, ela tá no WhatsApp e no Facebook. Eu falei, João, a gente tem que montar uns cortezinhos pra mandar pros tio no WhatsApp, no Facebook, pra eles compartilhar. Porque realmente eles estão lá. Compartilha, cara, barbaridade. Então, foi onde nós conseguimos acabar encontrando um pouco esse nosso público. Porque eu, na minha régua, na minha visão, eu não pensava que o seu João, que mora no Mato Grosso, vai ficar mexendo com o Facebook. Eu não pensava nisso. Estava fora da minha alçada. E eu consegui me encontrar esse público através do tráfego. E deu muito certo, porque o produtor rural ele não tem aquela facilidade de mexer. Ele viu aquele vídeo, achou legal e compartilha. Aí vai ganhando credibilidade com o Facebook, né? Vai ganhando mais alcance, mais pessoas vão vendo. E eles veem o nosso vídeo, chamam a gente, quero saber como funciona esse produto. E nós vai lá e faz o produto. Então, aquele sistema que eu trabalhava antes, que eu comecei no segmento por ligação, já não era a mesma coisa. Então a tecnologia está vindo numa força, tanto no agronegócio, né, em si, que já tem tecnologia no agronegócio há muito tempo, sim, mas que está agregando muito para nós. Então aí ficamos nessa casa, eu cheguei a ter 8, 9 vendedores, né? Menina nova, rapaz novo, rapazinho novo, e a galera ligando aquela barulheira de empresa. E era o que eu pensava na época. Mas eu percebi que tinha que ser diferente a empresa. Tinha que ser uma empresa mais tecnológica. Porque está evoluindo, tem que evoluir junto. Então hoje, o que eu vendia com 8, 9 vendedores no começo da empresa, hoje está eu e mais um rapaz na vende dobro, né? Através desse tráfego, que as pessoas chamam a gente para comprar. É diferente de você vender um produto e a pessoa comprar de você. Sim. Todo mundo gosta de comprar, ninguém gosta de ser vendido, modo de dizer, né? Eu cheguei com um produto, você comprou ele na marra. Não é bacana. É até difícil fazer essa venda, né? É difícil. Às vezes acontece que a pessoa fala assim, nossa, mas não é uma venda prazerosa. Então hoje a pessoa que chamou, perguntou e comprou, mas ele compra mais contente, né? E todo mundo tem aquela sensação de comprar alguma coisa. Quando você compra uma coisa e está querendo muito, né? Uma roupa, um aparelho. Eu, quando comprei um telefone novo, eu parecia uma criança, ficava mexendo no telefone, aquele trem. Então, são coisas que o comprar, quando a pessoa quer, ela vai lá e compra algo, é prazeroso para ela. Sim. Então, nós começamos a tornar a nossa empresa, o nosso meio de venda, por mais que é um produto, ser prazeroso a compra para ele. Então, ele vem, comunica com nós, pergunta. Hoje em dia, como construímos uma credibilidade grande com os produtos, eu tenho vídeo com o resultado de um produto que engorda um boi, num produto que aumenta o leite, num produto que aumenta o capim. Então, ele vem, me pergunta isso, apresenta os vídeos de quem usou, comprei com o Flávio, tudo, e o produto foi assim, assado. Então, passou credibilidade, vai lá e compra. Então, facilitou mais. E nesse meio tempo, a empresa cresceu tanto no nosso faturamento, que naquela casinha nós tivemos outra ideia. Falei, opa, eu tenho um estoque no fundo da casa e tô aqui vendendo. Por que não faço um estoque na frente, né? E estamos começando agora com a agropecuária. Então, essa semana agora que terminou, que passou, agora fizemos a mudança. Então, estamos iniciando um novo ciclo na FAUS em menos de um ano aberta. Né? Completamos, acho que foi 7, 8 meses que está aberta a empresa. Já saímos do estágio, que era uma casinha simples, só ali para 1 ou 2 vendedores, 3, 4 vendedores. E passamos agora para uma agropecuária. E a partir do 2022 vai ser um ano que vai explodir de vendas aí, se Deus quiser. Nós vamos focar agora, porque agora montamos uma agropecuária. Então, nós estamos começando a ter as nossas fases, né? Porque uma empresa é fase, né? A fase boa, ela vai crescendo, vai evoluindo, tem que sempre... Porque chegar lá em cima é fácil, né? É difícil é ficar lá, né? Então, é nesse caminho, né? Tem um caminho, um trabalho grande, né? E não pode... É um trabalho que nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Nunca vai acabar. E... Aí, então, volto de novo a pergunta, assim... Então, os produtos são para o segmento do agro, são assim para gado, para desenvolvimento de... Quais são os produtos? Vamos falar assim... Nem o nome do produto eu falo assim... A finalidade. Na parte da agricultura, hoje temos fertilizantes foliares, que tem facilidade de transporte, né? Que é adubo químico hoje, que é o adubo granulado em saco, encareceu bem.
né? Então não estamos tendo esse modelo ainda. Tem o fertilizante foliar, tem semente para capim. Agora, como nós estamos montando agropecuária, vai ter arame, vai ter vermífugo em si, mas aí na parte da pecuária são suplementos, né? Não são produtos essenciais, são produtos de complementação. Sim. Se o gado não tiver um suplemento, ele não vai morrer, vai viver a vida dele. Mas se você adicionar ele vai ter um ápice maior. É igual um homem quando faz academia. Um homem está ali treinando, ele chega uma hora do braço dele tá 40 centímetros. Ele não vai mais com aquilo natural. O que ele faz? Toma um suplemento, toma uma creatina ou até mesmo um anabolizante para ficar mais forte. E aí acontece com o gado. É que no Brasil não é legalizado, mas nos Estados Unidos o pessoal aplica muito hormônio lá. É legalizado o hormônio nos Estados Unidos porque o gado chegou num tempo, ele engordou onde tinha que engordar. Passou desse tempo, ele já precisa de algo para fazer ele comer mais, né? Então é onde entra, lá legalizado no Brasil não pode isso não, mas temos modificador que tá dentro da lei, que o pessoal aplica, o gado come aquela comida, transforma em gordura, em carne, né? É aquele gado que tem aquela picanha bacaninha ali, é onde vale a pena também nesse acabamento, né? Eu tava pesquisando sobre isso, as pessoas mistificam muito, né? Mas o Brasil, pelas minhas pesquisas, é um lugar muito fechado, né? Técnico. Você não pode fazer qualquer coisa, não, igual você falou, não é um padrão só que pode, é só certo tipo de produto. Justo. É muito controlado, não é uma coisa tão... Falando português, você vai falar assim, Brasil, brasileiro é malandro, não, mas o Brasil é muito complicado. Na agricultura, especialmente, eu tenho um primo meu que é agrônomo, eu gosto muito do trabalho dele, e ele fala muitas coisas para mim, que veneno hoje em dia não é qualquer veneno que se usa. Eu falo assim, veneno que existe, o veneno mata-mato, né? Sim. Que é um veneno que vai matar aquilo ali que prejudica. Só que usar a palavra veneno, porque senão o povo vai... Os termos técnicos são defensivos agrícolas, Sim. né? Eu falo assim, veneno, que o que o pessoal fala veneno, às vezes é um mata-mato que é obrigatório para não ajudar. Mas lembrando que o termo técnico são defensivos agrícolas, agroprotetivos, né? Sim. O pessoal fala muito agrotóxico, né? Agrotóxico. E não é assim que funciona. Tem bastante coisa que o agronegócio apresenta para nós ali que é o correto, né? Porque hoje em dia o Brasil é o maior país em produção de grãos, né? Soja. Milho não está maior, os Estados Unidos é o maior ainda. Mas em frutas, né? A laranja, somos o maior. Café, somos o maior. Cana-de-açúcar. Pimenta do reino tem um destaque muito grande no Brasil. Ainda perde para a China, mas o pimenta do reino no estado do Pará e Espírito Santo cresceu barbaridade. Sim, eu ouvi falar da pimenta no Pará. É algo incrível. São muitas culturas, né? Sim, a castanha, né? Uma coisa que as pessoas não vê, mas o Brasil tem uma... Eu não sei como que tá de ranking, né? Mas tem uma produção muito grande. Sim. Castanha do Pará. Se você falar para uma paraense que é castanha do Brasil, como a Giovana, minha noiva, ela vai ficar muito brava. Então, mas castanha do Pará é algo coisas que existem só no Brasil, né? O açaí, Sim. Muitas coisas que existem aqui e é muita diversidade, né? Então, até eu brinco muito, o meu sogro, ele é caminhoneiro, ele viajou o Brasil inteiro já. Então, ele fala que cada lugar que ele vai é algo diferente, muito diferente. Uma cultura diferente, uma pessoa diferente. Estados de pessoas humildes, o Nordeste é muito rico, né? Tem a seca muito violenta, mas a galera está começando a se reinventar na forma de criar animais, na forma de cultivar várias culturas, né? Hoje nós falamos que os melões, né? Melão é produzido muito lá no Rio Grande do Norte. O nosso melão no Brasil ele é referência no mundo. Sim. É que eu falo, a gente tem as regiões, cada uma depende do clima. Sim. Até eu fiz a pergunta pro Adriel aqui no podcast, foi o nosso vídeo número 6, que você dá uma olhadinha lá, sobre as premissas que a pessoa as premissas para decidir o tipo de cultura. E uma das principais é a região, né? Sim. Uma dos pilares para você decidir que tipo de cultura. Então, no sul, algumas coisas vão te favorecer, no sudeste, outras vão te favorecer, no norte. Sim. Não tem como nós pegar um pé de café e plantar lá no Nordeste, né? O pé de café, o clima que predomina é o mais clima frio, né? Existe muito em montanhas, em Minas Gerais. Sim, Minas Gerais é forte. Espírito Santo. Então, tem culturas e culturas. Então, é que o Brasil tem um clima tropical muito bom que favorece bastante culturas, né? Favorece algumas e é ruim para outras. Então, por isso nós falamos que aqui, como nós precisamos muito calor no Brasil e tem muita umidade em períodos agora chuvosos, né? Por isso que precisamos dos defensivos,
Porque uma lavoura de grande escala, de jeito nenhum a pessoa consegue fazer um tratamento natural. Hoje está entrando os biológicos, né, que são fungos e insetos que se alimentam, né? Sim. Então é um mercado que está crescendo bastante. Mas num Brasil, num país nosso, que cabe quase a Europa inteira dentro do nosso país, não tem como de jeito nenhum nós trabalhar com clima tropical, né? Trabalhar sem os nossos defensivos. Que defensivo agrícola nada mais é algo que tem uma carência de 2 dias, fez a proteção do inseto, acabou, e alimenta aí normal, né? Sim. Eu falo, tem a questão dos produtos orgânicos, né? Agora tem esses defensivos biológicos, Sim. tem o geral, né? A agricultura no geral que usa os defensivos comuns. Sim. Também tem... isso é bem aberto, né? Aí tem os mitos que a pessoa fala que chama do agrotóxico, que todo mundo esquece a palavra agro e só lembra do tóxico. O agronegócio, que as pessoas lembram do negócio, que é uma coisa assim que... assusta, parece, né? só negócio. Não, é um negócio que tá tudo por dinheiro, parece. Sim. Mas não, é uma coisa... Eu falar com o Adriel, fui falar com você, tem algumas outras pessoas do ramo que eu vou conversar, e eu já gostava do assunto, já pesquisava sobre, e fui mais a fundo ainda em cima. Sim. Eu vi... Bom, o Brasil é um país muito com burocracia com algumas coisas. E ele é burocracia por ponto bom, em certos períodos, Sim. assim, falando da questão de defensivos e tal. Então, assim, é necessário que isso aconteça. Porque não tem como a gente plantar, né, tudo no orgânico, por exemplo. O orgânico é muito difícil, né? É muito difícil trabalhar, por isso que custa esse preço no mercado, Sim. né? Você pega um alface hoje, né, orgânico, tudo um exemplo, tá? Independendo da cultura. Mas um alface orgânico e um alface convencional, que é usado um adubo químico ali para fazer ele chegar no potencial, a diferença de preço é absurda. Absurda. Né? Então, para a pessoa manter um gosto, manter um estilo de vida orgânico, tem que ser uma pessoa com um capital bom, né? Porque não é barato. E não dá para se produzir agricultura em grande escala no orgânico. Né? Porque o orgânico você tem que ter um selo hoje, né? Sim, porque isso. você tem que ter o selo, aí você trabalha com compostagem, para adubação, tudo. E a planta tem um potencial, né? Então, não vira você jogar um adubo orgânico nela e esperar que ela vai te produzir uma safra recorde. Não. Uma coisa para alimentar uma cidade. Isso. O Brasil, ele não é à toa que ele tem é conhecido, né, como celeiro do mundo. Se fosse tudo no orgânico, não daria nem para nós. E nós temos aí, se eu não estiver enganado, eu pesquisei isso já faz algum tempinho, eu acho que deve ser 10% do território mundial que o Brasil alimenta. Então, 10% do mundo é gente pra caramba. O mundo tá 7, 8 bilhões, 7, 8 né? bilhões de pessoas. Eu vi que tá próximo de 1 bilhão de pessoas que o Brasil tem capacidade hoje para produzir de alimento para as pessoas. Justo. E fora que os estudos hoje para criar, porque hoje em dia temos a Embrapa, que é uma empresa do governo assim, é incrível a capacidade dela que ela está criando hoje de se produzir mais alimento num espaço menor. Então a galera fala assim, desmatamento, falam muito, porque não conhecem um pouco o agro. Então a hora que eles começarem a conhecer um pouco mais o agronegócio, eles vão começar a ter uma surpresa maior do tanto que é incrível, que hoje o produtor rural é obrigado, não estou falando que o agronegócio não tem a galera ruim do meio também, tem. Mas no agro hoje, o produtor rural ele é obrigado a deixar uma área preservada ali. As APPs, né? As áreas de preservação permanente. Sim, eles não podem tirar. Então, assim, e isso, o pessoal fala assim muito da Amazônia, fala muito que o produtor rural acaba com o meio ambiente, mas é a galera que está desinformada. Porque estão falando coisa que não tem nada a ver. Sim. Né? Essa questão das áreas de preservação, elas ajudam, tipo assim, você pega em áreas em... Isso foi um dado que eu até peguei daquele que você me indicou, né? O pessoal pega nas regiões ali do norte, né? Amazônia, Roraima, Rondônia, que tem ali a área que ele vai usar para pro negócio dele, né? Sim. A área que ele vai usar para desenvolver a agropecuária, ou no gado, ou plantação dele, é bem menor do que a área que ele tem que preservar. Então ele está preservando o meio ambiente, realmente ele está preservando e ainda está trazendo a cultura. Isso que ele faz é alimentar as pessoas. Justamente. É dali que a gente, da cultura do negócio de algumas pessoas, que vem o alimento para as outras pessoas. É o capitalismo girando ali. Mas existe a preservação, existe toda aquela questão que eu estava vendo lá,
sobre essa questão do orgânico. É um espaço maior que você precisa para você desenvolver. Então, vamos dar um exemplo que você fosse desenvolver a parte orgânica. Você salvaria um lado, que é deixar de usar defensivos, vamos dizer assim, mas você ia ter que aumentar o desmatamento, você ia ter que caber mais para compensar a área. Ou seja, A conta não fecha. Não fecha, não faz sentido. Então, a tecnologia, os defensivos, todas, vem para o quê? Para você conseguir ter a preservação e conseguir ter uma produção necessária para alimentar as pessoas. Ótimo. E você tá me falando isso e você é um engenheiro civil. Você não está no meio nosso, né? Você é uma pessoa que pesquisou e entende disso. Porque se fosse uma pessoa leiga, claro, teve aqui o Adriel que tirou bastante mitos aí, falou bastante coisa boa sobre o agronegócio em si e você tornou a pesquisar. Estamos falando com nós aqui, você falando do assunto que você não é o teu segmento, mas que você sabe me falar como é isso. Então, hoje, a galera que vive nesse mundo aí, porque eu não falo essa galera, mas interiorzão, tudo difícil ver alguém aqui na nossa cidade que fica debatendo isso. São pessoas de cidade grande, que têm uma realidade totalmente diferente, né? Eu conheci pessoas na nossa cidade vizinha, São José do Rio Preto, que não conheciam uma vaca, né? Teve um vendedor que trabalhou comigo que ele nunca viu uma vaca de perto, né? E assim, são coisas que é normal para alguns, né? E para nós é bem diferente. Então, e quando eu fui no Pará, eu gosto de comentar muito sobre isso. Na região que eu fui viajar lá, uma cidade chamada Mãe do Rio, fica mais ou menos 200 quilômetros de Belém do Pará. É uma cidade que tem na região, muita pimenta do reino, cacau, cupuaçu. E lá eles têm um sistema chamado agrofloresta. Eles plantam no mesmo espaço 3 culturas, né? Que é a pimenta do reino, o cupuaçu e o cacau. Então é uma rua, você fala uma fileira, que tem um pé de pimenta, um pé de cacau, um pé de cupuaçu. São árvores frutíferas, a coisa mais linda do mundo. Então você percebe que eles estão começando a criar um jeito diferente. O sistema ILPF, Integração Lavoura Pecuária Floresta, ou Integração Pecuária Floresta, eles criam, eles plantam uma árvore, geralmente mais utilizada é o eucalipto, se eu não estiver enganado. Tem outras culturas também aí, mas geralmente é o eucalipto. Coloca o eucalipto, coloca a pastagem e cria animal ali. Cria-se um bem-estar animal, conseguem produzir mais carne, mais leite no espaço menor e ainda tem a atividade que é a madeira em si, né? Então a galera estão preservando bastante agora. Então estão se mudando o jeito de trabalhar. Porque se não mudar o jeito de trabalho, nosso clima está ficando cada vez mais complicado. Sim. A seca que tivemos no ano passado foi uma seca muito cruel e a expectativa desse ano de seca é muito grande também, né, no ano de 2022. Então a galera está criando um jeito novo de trabalhar. Como eu estou no dia a dia com um produtor, tem um produtor que conversou comigo e falou, se eu não mudar o meu jeito de trabalhar, eu vou perder animal, porque a seca ela vem muito forte. Então, assim, o produtor rural, ele não faz as coisas querendo prejudicar nada. Eu acho que os produtores rurais trabalham com uma responsabilidade. Sim. Porque eles dependem daquilo, os filhos vão depender daquilo e a geração continua. Então, eles têm a responsabilidade naquilo, né? Eu acredito muito no privado. Porque o privado, aquele famosa frase, né? O zóio do dono que engorda o porco. Engorda o porco. E ele tá ali pensando no melhor porque é dali que sai o sustento dele. Justamente. E se nós for fazer uma análise muito rapidinha, né? Muito rapidinha, o agronegócio está em tudo hoje. Sim, está em tudo. Né? Então, assim, a pessoa falar um pouco mal desse segmento que ele tem os prós e contras, mas quase nada contra, assim, porque é um segmento muito interessante, que tudo que você faz hoje, você precisa do produtor rural, né? Tem uma frase que eu vejo na internet, eu até gosto de falar muito ela. Pelo menos uma vez na vida você precisa de um advogado, você precisa de um psicólogo, de um dentista, de um médico. Mas o produtor rural é no café da manhã, no almoço, na janta. Tudo que a gente está aqui, ó, que eu estou vestindo algodão. Algodão. Então são coisas que a galera tem que ter uma conscientização. Porque a hora que eles sentam na frente do telefone e fala assim, o produtor rural é malvado. A França estava falando mal do nosso desmatamento aqui, mas não vou entrar em questão política, tá? Só vou explicar que em relação à nossa Amazônia, a galera tem um desmatamento, mas a floresta ela cresce demais. Ali chove todo dia. Em Belém, que é uma cidade no estado do Pará, sim, eu fui lá, e lá a galera, até engraçado falar, eles brincam comigo, e com quem chega lá. Que hora que nós vai se ver? Antes ou depois da chuva?
Porque todo dia, Todo 4 dia chove. horas, chove. E eu achei esquisito, que o céu tava branquinho. Falei, gente, vai chover aonde? E 4 horas chove. Então é um clima muito agradável. Eu tive um amigo que estudou, ele era do Pará, estudou com a gente. Falo com ele de vez em quando no WhatsApp. Ele fala, aí o pessoal tem a brincadeira, lá não chove e tal. Ele falou, moço, lá chove todo dia, até é ruim. Todo dia. Todo dia chove, todo E dia lá, chove. e Pará é bonitão. Pará tem fazenda barbaridade lá. E lá, o pessoal não passa por seca. Na cidade onde a Giovana morava lá, eu fui em fazenda lá, que era coisa de louco. Chovia o capim verde o ano inteiro. Então, nós temos uma capacidade de criar boi, né? Eles falam assim que é o boi verde, né? Que eles se alimentam mais com a pastagem, que não danifica o efeito, né? Fala que o gás metano danifica o problema na camada de ozônio, tudo, mas é um converseiro que o povo faz aí, mas nosso país tem a capacidade de criar gado, coisa de louco. Sim, sim. É aquilo que eu já. Essa informação eu já tive sempre comigo, assim, não, eu tenho como isso aí. Falando na questão das pessoas que falam que você tá matando o animal, a vaca, o frango, o porco, o peixe, tá. Não posso negar aí. Se você tem Sim. aquela questão de proteção, beleza, aí é contigo. Só que se você falar que isso tá fazendo mal pra natureza, aí eu acho que já. Não, aí eu acho que você está mentindo. Você pode usar, eu sou vegetariano, eu sou vegano. Eu sou vegano, né? Que não come carne, né? Não come nada de vegetariano, ainda toma leite. Né? Isso. Eu não faço isso porque não, você não tá, não é porque tá danificando a natureza, é porque o seu viés ideológico. Aí é com você. Eu não tenho problema nenhum com isso, cada um faz o que quiser da sua vida. Mas eu vejo assim, realmente, em todo setor tem os maus. Justamente. Em tudo que a gente vai fazer. No agro, na construção civil, em tudo vai ter pessoas maus. Mas, assim, eu acho que a maioria das pessoas, e eu falo, eu acredito no meu país, acredito nas pessoas que mais de 90% tá com um desenvolvimento bom e sustentável. E o Brasil, nós brasileiros, tem que ter um pouco mais de orgulho do Brasil, que a galera paga pau aí para muitos estados, países diferentes, né? Só que se nós parar pensar, o nosso país é um país que tem várias diversidades, né? Tem um clima extremamente agradável e eu falo assim, não leva aqui. O Brasil tem capacidade de produzir 3 safras ano, né? Claro, tiver uma irrigação tudo certinho. E tem países na Europa que não consegue isso, né? Hoje mesmo, lá em dezembro, na Suíça, onde um dos nossos sócios mora lá, tá nevando lá hoje, tá menos 1 grau, uma crosta de neve dessa altura. Então não tem capacidade. As vacas ficam presas lá 3, 4 meses dentro do celeiro, comendo milho, né? Milho, ração em si. Então, às vezes, vai falar assim, às vezes, a nossa carne, o nosso leite, o nosso derivado tem mais qualidade que a galera de fora. Por isso que eles têm uns olhos diferentes no nosso país, né? Então, em relação à Amazônia, que o pessoal fala bastante coisa, tem que entender um pouco mais, né? Vejam pessoas que estão no segmento falando. Não ouvir aquela influencer digital que está ali com 15, 20, 30 milhões de seguidores falando. Porque ela não tem autoridade naquilo. É a mesma coisa eu chegar hoje e falar, galera, eu vou falar sobre engenharia civil. Não. É por quê? Não tem autoridade para falar sobre isso? Eu falo, as pessoas vêm perguntar, projeto, vou construir minha primeira casa, me dá uma ideia, tudo. Às vezes as pessoas falam tanta barbaridade, eu vi na internet, eu vi meu vizinho que falou, procura uma pessoa que entende do assunto. Justamente. A pessoa estudou para aquilo, a pessoa trabalha com aquilo. Eu acho que ela tem que ter um pouco de voz ativa, né? Sim. Às vezes as pessoas querem tomar tanta autoridade em certos assuntos que ela não tem autoridade nenhuma. Ela tem autoridade, ela tem voz. Justo. Mas então, e isso infelizmente influencia muitas pessoas. De De maneira negativa. Sim. Eu deixo muito claro pra galera que nós estamos conversando. Eu não sou produtor, sou filho de uma fazenda que produz, trabalha com látex, né? Trabalha com eveicultura, que é seringueira. Não vivencio isso. Meu forte é a atenção ao produtor. Eu falo algumas coisas que eu vejo. Né? Se eu falar alguma coisa que eu perceber que não é do meu conhecimento, eu não vou ficar palpitando. Sim. Então, hoje o agronegócio, a hora que eu estou falando dele, eu falo com prazer, porque eu sei onde ele consegue levar a gente. Eu sei, sem o produtor rural, é complicado. Nós sofremos uma crise uma vez, que foi dos caminhoneiros, né? Que são pessoas que trabalham ali, que parou de transportar comida, o desespero que foi. Sim. Né? Acabou o combustível. Então, uma classe trabalhadora
que ela estava ali, ela parou e nós sentiu. Agora você imagina a classe primária, que é os alimentos em si. Se o produtor de cana falar, opa, hoje as usinas parou, não vou fornecer mais álcool. E aí? Né, galera hoje vive 100% em torno do automóvel, né? Para um trabalho, isso, aquilo. Então, nós temos que dar atenção, dar apoio para aquilo ali que nos traz retorno. Né? Que é isso, que é o agronegócio em si, né? Então, temos que ver, não temos que palpitar quem não tem certo conhecimento. Porque você vai começar a falar algumas coisas que você não sabe, e é ruim para aquele produtor que fala assim, caramba, eu estou fazendo um projeto tão legal, eu estou fazendo aqui um implante de árvores para o meu animal ter bem-estar, estou produzindo um leite legal, estou produzindo um animal de qualidade, para chegar a galera e falar que eu estou desmatando a Amazônia, desmatando, acabando com o meio ambiente, que é isso? Né? Então, às vezes é ruim mesmo, coisas que chegaram a um profissional, né? Igual o João está trabalhando se formando na área de odonto, e falar, João, os trabalhos que você fez é horrível, para com isso, você não serve para isso. Por que é isso? Por que eu estou falando isso? Se eu nem conheço o segmento dele, entendeu? Então são segmentos assim que nós temos que entender para falar. Que se falar algo assim que é ruim, acaba magoando a pessoa, e o nosso segmento não pode parar. Felizmente o agronegócio ele consegue deixar uma porcentagem muito alta do nosso PIB brasileiro, né? Sim, é um dos pilares da economia, pilares, né? São vários fatores. O tempo aqui já está passando, eu acho que já seria legal a gente passar por algumas perguntinhas dos nossos seguidores, né? Ótimo. Isso, pode falar, tem algumas perguntas aí? Então, antes eu já queria até falar que é um prazer imenso mesmo ver as pessoas aí que eu estudei junto, amigos, né? Que até várias vezes na escola eu vi algumas pessoas falando muita coisa, tipo você, o Léo, o Antônio. Eu tô vendo assim que vocês, graças a Deus, é uma coisa que me dá uma alegria enorme de ver meus amigos aí empreendendo, meus amigos crescendo. E a galera nova, né? E eu fico muito feliz. É molecada tipo de 21, 22, 23, 25 anos aí que tá investindo e tá crescendo. E, cara, eu fico feliz demais de ver que meus amigos estão crescendo. E vamos lá, para as perguntas. A primeira delas é: como funciona a questão de criar necessidade na venda? Vamos lá, então. Criar necessidade é o seguinte. Vou voltar um pouco, nós entramos nesse fator. Os pilares da venda. Ou a pessoa ela vai comprar por necessidade, ou por prazer, ou por ganância. Então tem que ver o nicho que você trabalha. Eu sou revendedor da Apple. Opa, sabemos que a Apple não é uma necessidade de telefone hoje. Né? A pessoa compra por um prazer, por uma ganância. Às vezes a pessoa quer se mostrar para os outros. Então temos que entender o nosso nicho. Como eu estava explicando no meu trabalho, na minha área, eu percebo que as pessoas querem um produto, os produtores querem um produto para aumentar a produção. Então eu trabalho na ganância dele. Seu João, pensa junto comigo. O senhor com um medicamento que aumenta em até 20% sua produção, o senhor há de concordar comigo que é interessante para o senhor. Né? E eu apresentando isso. Né? Então, tudo que nós for ter a necessidade é saber o segmento da pessoa, porque eu posso ter N segmentos, né? Então, por exemplo, uma pessoa vai comprar um carro, né? Pode ser por prazer ou por necessidade. Se o seu João tem um carrinho ali já, não é por necessidade, porque já tem um. É por um puro prazer. Então, a pessoa tocar nele, né? Então, eu conheci algumas pessoas que trabalhavam com consórcio, que consórcio é um papel, ela vende um sonho. Então, ali é bacana, ele tem que falar para a pessoa e sonhar junto com ela. Um rapaz com 20 anos de idade, trabalhou ele bastante, quer comprar uma moto grande, uma Hornet, uma 600 cilindrada. O cara fala assim, você imagina essa moto, você passeando, você está criando uma visão na cabeça daquele rapaz aí que gera ele a induzir aquele produto, comprar aquele produto, aquele serviço. Então, a necessidade nada mais é você entender o seu nicho. Então, você sabe o que você vende, independente de qual for, igual um exemplo, o João tá supondo que ele foi para a parte de estética da odonto, né? Então, o cara quer colocar lente de resina. Aquilo ali é para aumentar a autoestima do cara. Sim. Então, você focando nessa área, você consegue desenvolver bem, entendendo o que a pessoa quer, apresentando para ela esse lado. Sim. Tem mais alguma? Tem sim. O que te fez seguir no ramo do agro? O agronegócio são N pilares, né? N pilares. Então, primeiro, eu sempre tive no meio.
E segundo, é uma cadeia produtiva que tem N ciclos, né? Então, assim, eu entrei na parte de vendas e aí coincidiu de ser agronegócio. Eu poderia ser vendedor de roupa, poderia ser vendedor de carro, mas acabou dando certo o agronegócio. Então, depois que eu entrei ali, eu percebi que eu tive a oportunidade de sair da empresa que eu entrei pela primeira vez. Só que eu falei assim, era comissionado, primeiro mês, até não comentei isso, mas é bom comentar. O meu primeiro mês foi muito cruel, que a comissão era muito baixa, era muito ruim. Eu queria sair de todo jeito, mas eu pensava dentro de mim, falava assim, é um agronegócio, gente. A hora que eu me encaixar, a hora que eu aprender o que eu tenho que aprender e ter autoridade para conversar com o produtor, eu vou me encaixar bem. E eu comecei a criar as paixões por culturas. Então hoje, se nós sentarmos a falar sobre cultura, não sou engenheiro agrônomo, deixando muito bem claro isso, mas eu conheço várias culturas de vários estados. Então eu fui me apaixonando mais sobre essa área, como é que se produz uma soja, uma cultura, como é que ela cresce, como é que ela produz e é o nosso alimento. Então eu fui criando a paixão no dia a dia, né, pelo segmento e focado mesmo em ter esse conhecimento da nossa alimentação, tudo. Então juntou as vendas, juntou a paixão pela cultura, agropecuária em si, e é onde fui tocando. Então foi uma escolha que coincidiu de eu entrar e foi uma escolha muito bem feita. Hoje estou, depois de 5, 6 anos, estou empreendendo aí agora. Essa agora é uma pergunta minha. Você tem a paixão por vendas, mas também já passou pelo corretor, né? Você já foi corretor. Sim. Você acha que foi uma coisa que te ganhou? Não foi? Foi. Quando eu trabalhei com a minha mãe uma época de corretor de seguro, até hoje eu brinco com ela, porque minha mãe tem uma carteira muito grande, aqui no nosso município, uma cidade pequena. E o seguro é um negócio que é muito importante, porque fala assim, não é necessidade. Mas se você tem um carro hoje, estou dando um exemplo fantasia, você tem um carro hoje sem seguro e você deu um PT nesse carro, você vai perder ele completamente. Então o seguro, ele às vezes, porque o trânsito hoje é muito perigoso, né? Necessidade, seguro. Necessidade. Né? Então, se a pessoa, porque tem muitas pessoas hoje não tem seguro, cara. A pessoa fala assim, para que seguro? Né? Não sabe como é que funciona. Então, indico, né? Como minha mãe é corretora, porque você trabalha muito para ter um patrimônio. Então, o seguro, eu criei essa paixão porque eu via minha mãe trabalhando com isso, eu achava muito interessante. Ela falava assim, tudo bem, o seguro ficou, sei lá, R$1.000, R$2.000 do seu automóvel, mas se porventura você tem um problema com esse carro, eu tenho tal cobertura para vidro, eu tenho cobertura para pneu, eu tenho carro reserva para você não ficar a pé durante 7 a 15 dias. Então ela mostrava as necessidades do seguro, que era ter e não ter o seguro, então eu fui tendo esse desenvolvimento. Então eu acabei gostando também disso aí. Eu te falei, eu fiz o seguro com ela. E o meu motivo de ter seguro é quando se um dia acontecer uma cagada, eu vou dar o telefone, liga pra ela. Liga pra corretora. Tem que ter, porque a pessoa tá ali, você fala assim, eu fiz um seguro com ela e igual ela tá falando, pode ser que veio um cara, milhão e pum, mata no teu carro. É uma segurança, isso que eu falo. Às vezes eu não tenho um carrão, mas pra mim é um patrimônio meu carro, porque hoje se eu te perder faz diferença. Então, aquele valor que eu paguei no seguro, pra mim, realmente um investimento de necessidade, é um investimento. E caro tá caro pra caramba. O carro tá caro pra tá caramba. Muito né? caro. Então, você tem que ter um negócio assim pra ter garantia. É melhor você ter o seguro por 10 anos e não usar do que você não ter ele um ano e ter que... Tem que usar naquele um ano. Então, tem que ver esse lado também. Vamos lá, agora é uma pergunta um pouco mais técnica, eu acredito. Qual a diferença de adubo líquido e granulado? Ótimo. Adubo granulado, ele é específico para solo. Pode-se fazer diluir ele em água e pulverizar também, tá? O adubo líquido que eu trabalho hoje não é o adubo principal. O que é isso? Ele é um adubo de complementação. O principal é o adubo químico. O adubo químico ele vem em saco de 50 kg, 20, 50 kg e se pode colocar no solo. Porém, o solo ele tem que ter um cuidado muito grande. O Adel explicou um pouco sobre isso. Que tem que ter um cuidado na correção de solo, tem que fazer a correção de solo. Estou passando esses dados aqui, mas lembrando mais uma vez que eu não sou agrônomo, é pela minha trajetória de conhecimento nesse segmento. Então, o adubo químico ele tem que estar em contato com o solo e a planta se alimenta através da raiz, né? Existe a alimentação da planta por duas maneiras. Xilema, que é da raiz para a folha, e floema da folha para a raiz. Então, o foliar ele é em impacto e o adubo químico ele é no solo. Se o solo não estiver ok, às vezes a planta e o solo mal corrigido brigam pelo alimento, brigam pelo adubo. E o foliar, ele é uma injeção. Então eu sempre
é um argumento de vendas que eu trago comigo, e eu falo muito assim pro seu João lá. Seu João, o adubo foliar, se bem que ele é bem mais barato que o químico, né? O químico ele é cotado com preço de dólar e tá lá nas alturas, né? Então eu falo, seu João, o senhor tem uma diferença se o senhor escolher. O adubo químico ele é muito bom, ele é essencial, só que ele é um comprimido. Faz de conta que o senhor tá doente. Você foi em pronto-socorro. Tem o comprimido e tem a injeção. Qual que o senhor fica bom mais rápido? A resposta imediata é a injeção. Eu falo, seu João, então o foliar é uma injeção na planta. Então, lembrando, o químico ele é no solo e ele tem que estar com o solo ok, redondinho, todo um processo que entra a parte do engenheiro agrônomo ali, só que ele é muito caro. Então, onde eu, Flávio, a nossa empresa Fauzi está entrando? Nessa demanda de procurar um produto hoje que atenda a eles com resultado bom, né, e seja barato. Então, o foliar ali, não é que o foliar seja melhor que o químico melhor que o foliar. Os dois juntos é uma junção muito interessante. Então, assim, o foliar ele tem duas opções. Complementar a adubação ou corrigir, né? Faltou um nitrogênio, faltou um fósforo, micronutriente, que é mais difícil no solo, aí entra com o foliar, ela faz a correção, né? Então, o foliar ele é bem bacana nesse caso. E é o que a nossa empresa está trabalhando mais, né? Porque o seu João está querendo ter um resultadinho rápido ali, aplicou o foliarzinho, já cresceu o capim e bacana. Essa é a diferença ali. Então, ambos são importantes para a agricultura e tem a mesma função aí de nutrir a planta e aumentar a produção. Certo. Viu? Para quem estiver vendo, então, a pessoa não aplica agrotóxico não, defensivo, porque ela quer. Porque é para aumentar a produção, para conseguir sustentar a nossa nação. O defensivo agrícola em si, ele é mais para proteger. Vamos trazer essa ideia. Adubo químico, fala químico porque eles são derivados a ureia, que é um adubo nitrogenado, é derivado de petróleo, o fósforo é minério, então faz todo um processo. Então, nós fala químico, mas não é químico que é perigoso. Sim. Ele faz aquela funçãozinha ali. É igual todo remédio que nós tomamos hoje, esse genérico da vida, não é um remédio natural, ele resolve o nosso problema, né? Sim. Então, o adubo em si, ele faz a planta chegar na capacidade produtiva. É esse o ponto, assim, chegar para você ter a produção, você ter um bom alimento, ele chega ali para ele resolver alguns problemas que podem decorrer. Quanto mais produção, mais o seu João tá feliz, né? Então, é importante para nós aí, o produtor rural sempre contente, tendo o dinheirinho dele, né? Trabalhando, tendo resultado bom. Então, para nós, assim, e nós, como somos uma empresa hoje, a Fauzi, de fertilizante, suplemento em si, a nossa ideia é trabalhar para ele ter resultado. Porque às vezes você vender um produto hoje. Porque você não pode vender um produto hoje, desculpa da expressão, um produto porcaria. Já estamos trabalhando com a renda de uma pessoa e a alimentação de uma galera ali. Porque aquele produto tem uma finalidade que é a alimentação da turma. Então você não pode brincar com isso, né? Não. Então é um trabalho que às vezes nós, como no dia a dia acaba sendo normal, é muito importante também. Sim. Não podemos esquecer isso de jeito nenhum. Muito importante. Tem mais alguma pergunta, João? Não, as perguntas foram essas, mas se você quiser divulgar aí o Instagram da Fauzi, telefone, qualquer coisa, alguém... Bom, a nossa empresa, como o nosso público-alvo é o produtor rural, e nós estamos começando essa agropecuária agora, né, para a galera que vê a gente de Guapiaçu, já vou falar para a turma próximo ao celeiro, né? Tem um barracão subindo, que é a única rua entre o celeiro e o estacionamento do açougue, do Guapicarne, subindo, temos um barracão preto com a nossa fachada. Como nós estamos nesse processo de mudança, eu não consegui concluir todos os medicamentos ainda, mas agora a partir do ano que vem, tirar umas férias, que esse ano de empreendedorismo foi bem corrido para mim, cara, era 12 por 48 e assim foi trabalhando, então foi bem corrido, eu vou tirar umas férias agora no comecinho do ano. Ano que vem eu vou voltar para terminar de montar agropecuária tudo. Então, assim, a galera que é mais nova, certeza que vai ter algum filho de produtor. Algum fala assim, opa, meu tio tem fazenda, eu tô vendo podcast, meu tio tem fazenda. Fala da Fauzi, fala para ele bater um papo com nós aí, que esse papo espero que tenha sido muito produtivo. Nós queremos levar essa ideia do agronegócio para pessoas jovens, porque os jovens hoje em dia, jovens não fala a nossa idade, 20, 19, para mim estão se formando agora, para ter uma visão mais bacana do agronegócio. Sim. Né? O futuro da nação, né? O futuro da nação. Então, não vão decepcionar a gente, né? Então, trabalhando aí para levar bastante coisa, quebrando paradigmas. E eu espero que esse podcast, como já vem sendo, né? Quando veio alguns convidados aqui, falaram uma coisinha, às vezes que a gente sabia ou não sabia, agregou, né? Eu ouvi 2 entrevistas bem bacanas, que eu vou até citar o nome, que foi o Adriel,
que eu admiro muito a profissão do engenheiro, gosto demais de ouvir o engenheiro comunicando a parte técnica, eu, Flávio, gosto muito, e do Arthur falando muito sobre finanças, né? É um assunto muito escondido, mas que ele falou muito bem, representou muito bem, então eu espero que todos que ouçam agora o podcast que eu me propus a fazer aqui um pouco, dar o meu melhor aqui, agreguem pelo menos uma pessoa, ver algo interessante e agregar a vida dela. Então, a nossa empresa está à disposição aí, a Fauzi Tecnologia Agropecuária, para ajudar todos os produtores rurais aí do nosso município e, como eu trabalho no nível Brasil, ajudar o Brasil todo e crescer cada vez mais. A gente tem procurado, né, trazer pessoas do agro, a gente tem sempre a desmistificar algumas coisas. Esse podcast foi criado para falar sobre profissões, sobre trabalho, sobre histórias e tudo que a gente trazia aqui, coisas que ninguém aqui sabe de tudo, ninguém aqui é dono da verdade, mas trazer informações realmente para as pessoas. Já trouxemos um engenheiro de alimentos, episódio número 6, se você não viu, assiste lá. Agora estamos aqui com o Flávio, ele trabalha com isso, ele é vendedor, ele tem propriedade para falar sobre tudo os produtos, sobre essa questão do agro. Vamos trazer outras pessoas aqui envolvidas nesse setor. Estamos com um veterinário e um engenheiro de alimentos para sair nos próximos episódios. Então, assim, pessoas trazendo informação. Às vezes a gente fica vendo muita pessoa que não tem propriedade. A gente, de novo, aqui não é dono da verdade, mas todas as pessoas aqui que passaram por aqui, vão passar, são pessoas que têm experiência na área e têm um pouquinho para agregar no conhecimento de cada um. Para a gente finalizar, eu queria te falar qual que é o seu projeto para o futuro. Você já falou, né, que está com a agropecuária, tudo aqui. A longo prazo, desenvolver isso mesmo, empreender em alguma além do que você já... O que eu trago muito para mim, Antônio, eu tenho muito... Galera, assim, cada um tem uma ideia diferente. Eu falo muito sobre, assim, sonhos é algo que eu não costumo falar que eu tenho sonhos, né? Eu tenho objetivos. Então, eu sempre vou colocando etapas, porque às vezes você fala assim, eu quero ficar milionário com 25 anos. É difícil, né? Então, assim, eu já vou passei, então já não fiquei. Então, assim, alguns objetivos um pouco difíceis. Então, eu vou colocando meta. Então, a minha meta era começar uma empresa. Deu certo, com menos de 7 meses eu consegui pular para a agropecuária. E aí eu estou com algumas etapas que eu quero concluindo junto com a nossa sociedade ali, junto com a Giovana, junto com o Sampaio, que é montar agora a agropecuária, expandir ela num tamanho legal, né, ter inúmeros produtos, atender a galera bem aqui da nossa cidade. Eu sou munícipe aqui de Iguapeaçu e eu gosto do município, dos produtores rurais da região. Então, atender a galera com excelência e depois, a partir daí, começar um processo de fábrica, né? E o céu é o limite, né? Você tem uma empresa que atende uma demanda muito grande, como já vem atendendo, né? Não sou uma empresa muito grande, tem um faturamento ainda bem pequeno por ser 2, 3 funcionários, né? Tudo bem basicão, mas a minha meta é ter uma empresa que comece a atender um nível grande. Sim. Porque assim, nós miramos no alto para chegar lá, né? Então tem muitas empresas multinacionais que são incríveis, que são empresas que são extremamente responsáveis e a minha concorrência, que está no mesmo segmento, que vende por telefone e tudo, alguns não é concorrência, alguns eu me inspiro neles, né? Porque você, se inspirando numa pessoa que é melhor que você consegue ver onde ela errou, onde ela acertou e assim ir trabalhando. Então, não tenho concorrente, o segmento nosso é muito grande, né? O agronegócio, como nós vendemos para o produtor rural direto, tem produtor rural barbaridade nesse Brasil e afora, então nunca um é melhor que o outro. Você sempre produto consumista, o produtor usou, teve resultado. Então, a minha meta com a empresa, cada vez mais crescendo e montar uma fase de laboratório, né? Como, voltando que eu falei que queria trabalhar na parte de zootecnia, eu gosto de ver um animal que tem a capacidade de produzir tantos quilos de carne, comer aquilo ali. Então, eu quero atender algumas fazendas, eu gosto muito do campo. Só que primeiro eu quero fazer essa etapa da empresa, né? Começamos a agropecuária agora, vamos expandir a agropecuária, nós tem um número X até 2025. A partir de 2025 já tem outra meta, que é uma fábrica e assim por diante e trabalhando. E sempre continuar no agro. Meu foco mesmo é faça chuva, faça sol, é continuar no agronegócio mesmo. É isso. Não, ótimo. Fábio, eu queria te agradecer por essa conversa, por esses minutinhos aqui.
deixar que a porta está sempre aberta. Comentei com você a respeito de um projeto que nós temos no futuro. Esperamos, assim, se você quiser manter essa parceria, essa amizade que nós temos aí. E mais uma vez a gente agradece. E nós veio aqui para fazer negócio, nós viemos aqui bater papo, daqui um pouco estamos saindo fazendo negócio. É isso aí. Agradeço muito, João, você aqui pela recepção. E vamos tocando para frente e espero eu conseguir gravar mais vezes aquele nosso projeto, juntar a turma bacana para falar sobre o assunto. Então, se Deus quiser, nós vamos conseguir um projeto bacana aí. Então, muito obrigado pelo convite aí. Obrigado a gente. Pessoal, agradeço a todo mundo que assistiu esse episódio. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e ali no YouTube, se inscrever. Esse vídeo vai estar disponível de maneira completa nos próximos dias no nosso canal. Provavelmente, eu vou postar no Instagram o dia que vai estar, mas ele vai entrar nos próximos dias no nosso canal e acompanhe nas redes sociais para saber quando vai ter esse conteúdo completo disponível ali. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, meu rei. Obrigado, turma.